Oi, gente, começando mais um POC de Cultura. Eu sou o Caco. Eu sou o Felipe. Eu sou o José. Hilário. E nessa semana a gente vai fazer um programinha muito especial, uma continuação do nosso último episódio. A gente tem muito pra falar. Exato. Falando sobre o quê? Sobre dates ruins. Não dentes ruins, nem dentições, como rolou aqui. Uma grande confusão. A gente vai falar sobre dates ruins. Desde do date ruim em si, as situações ruins, a boy lixo, a enrolações e a tudo, né, que a gente tem pra falar. E quem sabe, se rolar algumas das perguntinhas, né, do pessoal de fora, a gente também vai ler ao vivo durante o nosso episódio. Vamos lá, vamos começar. Por onde a gente começa? Eu não sei. Eu vou precisar ficar pensando nos meus dentes ruins. Você tava pensando aqui que eu não tenho. Durante. Eu tive. É que eu não. É que eu não tinha date. Vejo. É que José foi uma pessoa muito. Gente, calma, que a gente não falou que nós temos plateia hoje. Nossa primeira plateia, Mavi. Vamos botar a arroba dela aí. Qual que é seu arroba, amiga? Arroba Maria Vitória SB. Eu acho que é esse. Arroba Maria Vitória SB. E no Twitter, segue lá. Pode seguir em todas as redes sociais. Se rolar uma thread, se a gente não tiver com preguiça, vai estar lá todo na thread, tá? Tá, Marcos, você arrasa, tá? Faz outra thread aí. O Marcos, ele com certeza tem que vai ser contratar o contratado. Marcos. Tem que abrir uma CLT pro Marcos. A empresa Pocket de Cultura contrata. Primeiro contratado. Morri. A gente não tem nada, que gasta todo no bolso. Ai, caralho. Olha, gente. Então, mas voltando sobre o assunto dos dates, vai ser muito difícil pra mim falar isso, gente. Dates ruins. Quer trocar pra encontros? Encontros ruins. É verdade, vamos parar com essa mania de americanizar. Que mané bom, vamos falar com boca. Norte-americanização. Que mané que nós meeting, somos vamos América falar também, reunião. cara. Será que a gente tem gente falar meeting? É tão mais difícil. Né, gente? Quase POCs publicitários a gente vê em inglês, português o dia inteiro. O Hilário tem cara de falar meeting, olha lá. Não falo não. Você fala call também. Call eu falo. É que call já meio que... Não, Chamada. gente, chamada, ligação. Vamos fazer então uma tem muita gente, ligação. mas é que muita gente fala... Vamos falar pro telefone? É outra coisa, né? É que assim, meeting eu não consigo, gente. Meeting, really? Tá bom, esse programa não é. A Dri, que é minha professora de inglês, ela sempre escuta o programa, ela fica super feliz. Depois a gente faz um programa com dicas de inglês com a Dri. Tá? Isso, ela é maravilhosa. Então, um programa inteiro em inglês. Inglês pras POCs. Eu sou muito POC em inglês português. Eu sempre tinha Caco esse... você é esse muito. rolê, mas Sou agora eu tô diminuindo. American. Sou American, ela é toda American. Só porque eu falo El Magazine. Eu vou até contar, só pra gente parar com esse assunto, teve uma vez que a Marina Bonafé, que é a nossa primeira sponsor, né? Nossa primeira patrocinadora, falando inglês aí. Sponsor. A Marina Bonafé, uma época, ela só falava sobre coisas que aconteciam nos Estados Unidos, no Facebook dela. Eu amo essa história. Ela só falava sobre, tipo assim, sobre... a Oprah falou isso hoje no programa dela. Aconteceu isso hoje em Washington. Aí eu fui lá num post desse dela e disse assim: Marina, você mora em São Paulo, Brasil. Desce. Aí ela ficou puta comigo. Não, teve um que ela falou alguma coisa do tipo assim: você é de Salvador? Não, foi o do Nordeste. Essa história Nordeste. é muito maravilhosa, gente. Aconteceu com você, não foi? Foi comigo. A gente tava lá na Campus Party, não. Foi o quê? Na CCXP. E tava eu, a Marina e o Mário Lemes, que trabalha na Netflix. Trabalha na Mutata, mas trabalha pra Netflix. E junto com a Marina, né, que também trabalha pra Netflix hoje. E aí a gente tava lá, chegando na CCXP, juntos os três. Aí a Marina viu um calango, um lagarto, na verdade, andando. Aí ela disse: nossa, um camaleão! Eu disse: isso não é um camaleão, isso é um lagarto. É a cara da Marina falar que é um camaleão. calango, não sei o quê. Aí ela disse: isso é tão comum, nossa. Ela disse: não é comum aqui no Brasil, não. Deve ser lá no Nordeste. Aí eu amo essa história. Hein, amiga? Xenófoba! Aí ela pensou direito, né? Porque ela não sabia que ela tava falando aquilo. E ela estava falando junto com o Mário Lemes. Mário Lemes, você sabe contar essa história muito mais engraçada, de uma forma muito mais engraçada. Inclusive, vai ser um dos nossos convidados. Isso, Em breve. Em breve será o Mário Lemes e ele vai contar essa história aqui. Ele é muito mais engraçado contando do que eu. Inclusive, acabei de receber uma mensagem aqui no meu perfil pessoal do Murilo, que ele foi aquele que a gente leu o depoimento sobre... Depois do episódio de gordofobia.
que ele é nutricionista e tal. Ele fala assim, quando precisarem de um convidado, me chamem. Se vocês quiserem ser convidados do Pocket de Cultura, mandem e-mail para pocketdecultura@gmail.com. A gente nem se faz de difícil, é literalmente só chamar. Exato. Todo mundo tem alguma coisa a oferecer. Isso. Exatamente, gente. Todas as POCs são Diz o que é bem-vindas. que você quer falar, a gente vai avaliar e te chama assim, tá? Mas vamos lá pro programa de dates Vai, volta ruins. pro Encontros ruins. Encontros Eu vou falar ruins. encontros Tá, eu tenho uma lista de encontros ruins que eu posso também. falar. Mas tem uma que viralizou, que vira e mexe as pessoas me marcam, porque sempre um desses perfis de humor reposta, que foi quando eu coloquei tava super popular a tag date ruim no Twitter, tava nos trends, ficou dias nos trends, eu acho. E aí eu coloquei o meu date ruim lá, um exemplo de date ruim que eu tive. E eu coloquei date ruim, que foi o seguinte, eu tava falando no Tinder, né, passando, dei match com um menino. E aí e conversa vai, conversa vem, etc e tal com o menino disse assim, depois de um dia, vamos se encontrar, não sei o quê. Eu disse, tá, vamos. Aí eu fui me encontrar com o menino. Chegou lá, ele foi com, ele foi com uma pastinha junto com ele. E nessa pastinha tava o currículo dele. Ele só foi pro encontro pra me mandar o currículo, porque nessa época eu colocava o lugar onde eu trabalhava e tinha foto com as pessoas que eu já tinha trabalhado. E aí ele queria me dar o currículo dele pra eu, divulgar pros amigos. Famoso também. date RH. Exatamente. Ele foi pro encontro só pra isso. Entendeu? Ele esperando um curso, aí um currículo. Exatamente. CLT. Só pensando na CLT. Eu vou te entregar o meu cu. Exatamente. E o encontro inteiro foi só falando sobre trabalho, assim. Você continuou? Não, eu fiquei lá 20 minutos, mas Mas 20 minutos 20 minutos falando sobre trabalho, aí eu tive, eu tenho que ir, não sei o quê, blá, blá. Rasgar o currículo. Na hora que me entregasse o currículo, eu ia falar, olha... Que pessoa sem noção. Não vai rolar, meu anjo. Acabou aqui. Aí depois ele veio falar no outro dia ele veio falar comigo, e aí, tudo bem? Gostei de você, quando que a gente pode se encontrar de novo? Vai deixar ele no vácuo, né? Aliás, ele deve estar no vácuo até hoje lá. Por isso que eu tenho preguiça também de entrar no Tinder por causa dessa experiência. Esse tweet, ele vira e mexe, tá nessas páginas de humor muito grande, milhões de pessoas ficam retweetando. Vira e mexe, alguém me marca. Hilário, eu disse, gente, eu sei, toda vez é isso. Aconteceu comigo. A internet, ela fica lembrando a gente. No próprio Twitter, eu tive mais de 400 RTs disso, então, já sei, sabe? Mas não precisa ficar me lembrando dessa história ruim. Essa foi uma história engraçadinha, mas eu tenho histórias ruins, pesadas mesmo, assim. Mas tanto é que na semana passada, quando eu tava gravando o programa, a Dani que sempre tá conversando, tá Dani.com.br, né? @Dani.com.br no Instagram. Maravilhosa. Ela sempre fala. A Dani sempre fala porque ela tá ouvindo o programa e ela é minha amiga há muitos anos. Eu sou amigo da Dani há 10 anos. E a Dani tava falando comigo na semana passada, dizendo assim, viado, a senhora não falou da pior pessoa que a senhora já teve um relacionamento nessa vida. E aí ela contou a história toda, disse, realmente eu esqueci, ela tinha apagado. E é um encontro muito ruim, assim, que virou um namoro muito ruim, que virou uma coisa muito ruim. Enfim, mas eu falo ao longo do programa, pra não ficar aqui em monólogo. Vai. Você, Fê? Nossa, amigo, eu tô realmente tirando aqui do meu histórico, porque é grande. Não foi com a Gaga Cover, Não né? foi com a Gaga Cover. Aliás, gente, procurem fotos da Gaga Cover tá? Rolou uma tour no grupo do Pocket de Cultura com as fotos da Gaga Cover. Eu nem falei pro Pedro que a gente falou dele, eu acho que ele nem escuta o podcast agora acho que ele vai ser obrigado a ele faz parte da história do A gente tá o quê? A gente tá dando mídia de graça pra ele. É verdade. Exatamente. Ele é gato. Gaga Cover, come back. Enfim. Bom, pensando aqui de dates ruins, tem o que eu comentei no último Pocket de Cultura, né? Do cara que quebrou meu óculos, que eu acho que é uma boa história pra começar. Eu tava saindo com... Ai, gente, que ódio. Primeiro que assim, né? Eu tive uma época de, assim, sair de Tinder horrores mesmo. E eu achei esse menino interessante, né? Eu falei assim, bom, vamos sair, vamos ver o que vai ser e tal. A gente já tinha saído a primeira vez, e a primeira vez já tinha sido um rolê muito estranho. Foi um date muito estranho, a gente foi parar num motel, assim, juro, beira de estrada no pior sentido possível.
Inclusive, esse também já foi por si só um date ruim, porque... Eu lembrei de um que você falou motel agora, boa. A gente tava, inclusive, um parênteses em cima dessa história, que nesse primeiro date que a gente tava, a gente foi pro motel e a gente tava tomando banho os dois juntos. Só que era um motel muito beira de estrada, assim, e ele tinha meio que um espaço elevado pra onde era o chuveiro. E aí eu quase escorreguei, eu ia caindo de costas e morrendo no motel, mas não foi o caso. Beira de estrada ainda. Imagina, homossexual encontrado morto no motel. Nem pra ser no My Flowers. Inclusive tem um motel chamado My Flowers que só me lembra a Larissa do... Vocês viram o meme que só... Sim. Where is my flowers? Esse motel tinha que usar esse meme aí pra se promover. E aí, depois disso, a gente saiu no outro date e a gente falou, né, vamos assistir um filme e tal. E a gente combinou de ir pra um bar antes. Fomos pra um bar, beber uma cerveja, o rolê tava agradável, né? E a gente começou a tipo, se dirigir pro cinema, não sei o quê, e aí sentamos na sala. E aí começou aquela coisa de se pegar de leve aqui, se pegar de leve acolá. Eis que chega um dado momento em que a coisa ficou um pouco mais forte e ele foi tentar chegar. No que ele foi tentar chegar, ele deu uma cabeçada no meu óculos. E assim, eu uso 4 graus e pouco, né, de miopia e astigmatismo. A hora que ele deu a cabeçada no meu óculos já, né, não vamos ser injustos, ele tava um pouco cagado. Não tanto, mas tava cagado. O óculos quebrou em 2. E isso foi, tipo, no final dos trailers. Mas foi, tipo, no meio? No meio, tipo, ele deu meio com a cabeçada, tipo, reta, assim, na direção do meu nariz. E na direção que ele pegou, o óculos dobrou e caiu, assim, já quebrado na minha mão. Aí eu, tipo, puta que pariu, né? O que eu faço com isso agora? Aí eu, assim, bateu uns 2 minutos de lucidez, assim, que eu olhei pro óculos, olhei pra tela do filme e falei, porra, vai começar o filme e eu tô sem óculos. Olhei pro resto do óculos na minha mão. Aí eu falei assim, depois eu te passo o valor pra você pagar a armação do óculos, tá bom? E aí eu... Certíssimo, não faria diferente. Mas eu não ia conseguir. Mas você assistiu o filme Míope sem ver nada? Assisti. Você Mas não viu dava pra você nada? ficar segurando? Você ficou segurando. Não, então... Não, foda é a dor, né? Não dava porque, assim, eram 2 metades de óculos, né? Que estavam sobrando na minha mão. E, assim, por sorte, na hora que... Eu faria ele ficar segurando. Fica aqui Sentar na segurando pra poltrona assistir. atrás e ficar assim, ó. Ainda foi aquele filme Assim, ó, como se alguém fosse... Foi aquele filme Tá da... todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Assim, ó, gente, vocês viram? Vai ter uma foto na thread do Fizz segurando. Assim, ó. Um gif. Aí foi aquele filme da Nicki Minaj com a Cameron Diaz. Nossa, Ainda bem que você não viu. Isso foi livramento. Pra piorar ainda, né? Amore. É aquele filme que a gente escolhe porque a gente não precisa ver, né? Exato, que você a vai gente não quer ver, só pra... O pior é que, como a gente já tinha gastado todo o fôlego nos minutos de crédito já e tinha quebrado meu óculos e tinha ficado um pouco puto, nem deu pra aproveitar. Eu acabei assistindo o filme de verdade. O filme é muito ruim. Muito. Eu só gosto das partes que a Nick aparece, mas tudo bem. Puxado? Puxadíssimo. Puxado. Né? Se ainda fosse a Lady Gaga. Eu sou Bar. Se ainda fosse a rainha do pop. Barbs. Eu sou Barbs, mas não dá. Eu acho Se ainda fosse a rainha do pop. Que é a Madonna? A Madonna evita, meu amor. Não venha com Lady Gaga. Madonna Evita é puxado também. Eu não sei Madonna porque a gente não Evita está falando de burlesque. O hino em forma de filme burlesque. É outra bomba. Amor, vamos tratar assim. Atriz mesmo, cantora só a Cher. Que tem Oscars. E Barbra Streisand. Barbra Streisand. Talvez a Whitney Houston também, né? Que não era lá uma boa atriz, mas era... O icônica. guarda-costas é bom. O guarda-costas é bom. Tem J-Lo também, que era... Mas aí essa não sei se era cantora. Olha, J-Lo, inclusive, foi considerada pedra na carreira do Ben Affleck. O Ben Affleck tava subindo. Aí ele foi fazer, casou com a J-Lo, namorou, enfim, não lembro agora. E aí ficaram os dois fazendo um filme juntos ali e despencou muito, tanto a dele quanto a dela. Será que ela foi o date ruim dele? Deve ter sido, provavelmente. Olha aí, ó. Date lixo total. Que é uma amarração. É uma amarra aqui, ó. Tá tudo amarrado. Mas Na assim, verdade, é tudo roteirizado, tá? A atual rainha do entendendo. pop, a Lady Gaga, vai ganhar um Oscar ano que vem. Ah, Então não a gente vai. ganhar. Eu vou me acho- cobrar de você lá quando ela não ganhar. Porque se ganhar, é comprado. Foi a Lei vai, né, Rouanet Lil que Monstro? pagou. De 99 pessoas que acreditam, aliás, de 100 pessoas que acreditam que ela vai ganhar esse Oscar,
Será como é que é a frase? Já me perdi. Não, é que assim, numa sala com 99, com 100 pessoas. Que não. 99 não acreditam em você, mas Tem se uma sempre acredita, tem sempre uma que acredita. E essa É o Hilário acreditando no Oscar do Lady Gaga. exato, é verdade. Gente, só tem hater aqui, vocês estão vendo, né? Não, eu amo. Continuando. Porém- Continuando dates ruins. E aí, o que foi que aconteceu? Você Não, aí eu saiu fiz ele com ele? pagar e aí eu só esperei na semana até Mas aí ele transferir falou dinheiro. de boa, vou pagar. Falou de boa. Tanto que assim, a gente continua amigo, a gente tem até uma relação de, tipo, então susto. proximidade mínima, assim. Mas eu fiz ele pagar, ele realmente pagou e pagou pra armação exatamente igual Mas que eu tinha fez comprado. certíssimo, porque eu não faria diferente. Ela não teria coragem. Nem eu. Primeiro que eu ia tentar fingir que não quebrou. Eu ia ficar segurando o óculos. Nossa, mas nem fudendo. Na hora eu fiquei, caralho. Não sei, gente, eu já não saí sei, cara. gritando. Nossa, eu ia dizer que quebrou sim, mas eu ia ser Ai, tão pau no sei. cu que eu ia dizer ficar lá. Ah, não tem problema, eu fico aqui, É, ó, ia ser Aí ia fazer dramática. aquele dramazinho, né? Nossa, tô com uma dor no ombro de segurar esse óculos. Não posso te incomodar. Pior que é um filme que eu queria tanto ver, eu gastei meus últimos 20 reais nessa sessão de cinema do mês, sabe? Não, mas pelo menos o óculos se resolveu. Eu voltei a então enxergar tranquilamente. Estamos A aqui gente, vivas. a gente até chegou a sair. Aliás, inclusive eu tenho uma história com ele. Eu vou expor. É o Gabriel, a pessoa com quem tá essa história. E a gente tem uma história muito engraçada em termos de motéis e óculos, porque a gente já teve uma segunda situação. Sei lá, foi bem no comecinho de 2015 isso. A gente saiu de novo, né? A gente começou a sair por volta da época da Copa de 2014. Lá pra 2015 a gente saiu uma outra vez. E nessa outra vez a gente foi pra um motel que era relativamente perto da minha casa. E aí beleza, fomos, tal, transamos. E eu não me dei conta, mas eu me dei conta, sei lá, muito tempo depois. Depois que a gente tinha voltado do motel, não sei o que e tal, que meu óculos tinha ficado no motel. E nisso, detalhe, Amiga. a gente... A senhora enxerga hoje por milagre. A gente tinha saído, sei lá, umas 8 da noite, acabou o rolê, umas 10, mais ou menos assim. E aí tava em casa, sabe, sentado. Eu lembro que eu tava assistindo Big Brother até com a minha mãe. Tava sentado com ela, assistindo, e eu tava percebendo que, cara, tava forçando a vista, né, um pouquinho ali, à toa. Aí eu, puta que pariu, eu esqueci o óculos no motel. E assim, eu tava no celular e eu fiquei pensando, eu preciso de algum jeito inventar alguma história pra sair na rua agora, sem que minha mãe se dê conta de que eu esqueci o óculos no motel. E o motel é, sei lá, umas 3 quadras da minha casa. Aí eu só, mãe, eu preciso Melhor é a mãe dele tá escutando. Ele só oi, Cida. Oi, Cida. Minha mãe acho que não escuta o podcast. E aí eu saí, correndo, assim. Falei, mãe, eu preciso ir na padaria e tal. Inventei uma história meio doida. Aí eu saí 10 horas da noite. Saí correndo e fui, sim. Tá. Saí correndo e fui até o motel, assim. Aí eu cheguei, humilhadíssimo, né? Nossa. Correndo lá, suando. Eu esqueci um óculos, aí, a mulher virou e começou a dar risada já na minha cara, na porta, assim, sabe? De graça. Aí eu, beleza. Aí ela falou com a outra dela, teve uma moça que esqueceu um óculos, aí a mulher começou a rir, do lado junto. Aí eu saí, muito humilhada. Mas será que o quarto tava já com... Não, já tinha limpado, já tava... Tanto que a hora que eu peguei o óculos com uma notinha de qual quarto que tava e que horas que a gente saiu. Tá. Tanto que na hora eu mandei pro meu irmão por WhatsApp falando, o cúmulo do absurdo, esqueceu o óculos no motel. Meu irmão passou, muito tempo me zoando por causa disso. E aí foi isso, a minha história com o Gabriel é sempre envolvendo óculos e motel. Amigo, tá enxergando aqui porque Deus É um quer milagre mesmo, de Deus, né? Um milagre Deus de quer Deus. mesmo. Conta seu dente do ruim, filha. Então, eu tô tentando lembrar aqui. Eu juro que eu vou tirar leite de pedra dos meus dates, que eu tô tentando lembrar. Na verdade, eu acho que quando você não tem date ruim, você foi o date ruim, né? Eu provavelmente devo ter sido o date ruim de alguém. Pode ser, com certeza. Então, eu tô tentando aqui lembrar. Se eu lembrar que eu fui também um date ruim de alguém, eu vou contar, sem vergonhas. Então, mas o que eu tava lembrando de motel era que uma vez eu tava ficando com um boy numa balada no interior de São Paulo. E ele não era da cidade, né? Ele tava lá porque tinha ido numa festa. E aí a gente ficou e tal, só que a gente queria muito ficar, assim, junto, transar Foder, e tal. né? Foder mesmo. Aqui mais um episódio mais 18 pra vocês. Porque você começou falando de cu. Aqui, deu 2 minutos você tá Quando falando teve de cu. recucetei o episódio passado, recucetei. E aí eu cheguei A gente chegou assim, vamos procurar um lugar aí. Eu não morava sozinho ainda na época.
E ele não era da cidade, né? Ele não tinha carro. E a gente foi pro motel andando. A gente entrou no motel. É muita Eu acho uma humilhação. É uma humilhação. Então, né? mas ó, deixa eu Gente, contar uma coisa pra vocês. sempre Depois entrei no motel andando. Então, mas é que é isso que eu ia explicar. Conseguiria, É isso que eu ia misericórdia. explicar, gente. É que tem uns motéis aqui em São Paulo que eles são feitos pra você entrar a pé. Sim, tipo aquele Louvre, que é perto da Louca. Isso, que é do lado, Louvre, era da finada louca, que agora voltou, né? Sim. Eu não sei Mas se no interior não tinha nenhum. assim. Então, no interior não, no interior é aqueles motel que é De tipo carro. assim. É a De carro, garagem. que é uma garagem. E aí você imagina um portão de garagem gigantesco abrindo pra gente entrar por baixo. E os assim. carros atrás. assim. É. Já estive nessa situação. Então, e aí a gente entrou, aí beleza, né? Tava lá mó empolgado, né? Falou assim, já me arrisquei até aqui, bora lá. Na hora que a gente chegou, o menino dormiu. Ele literalmente dormiu, estava drogado. O José deu uma gargalhada aqui tão gostosa. Eu acho que ele tá sentindo brincado. E o menino dormiu e eu fiquei, tipo, Ai, que lá. decepção. Decepcionado, Eu ia ficar muito triste. ereto, triste e sozinho. Aí eu Boladão de pau duro, né? e aí eu fui embora e larguei ele lá. Ele deve ter pago a conta, não sei se pagou. Pagou O como? menino foi preso. Ele deu o cu pra pagar. Eu já comi pizza no motel. Ah, normal. É. As pessoas têm um meio. Tipo, Eu já pedi preconceito. lanche no motel. Mano, e era muito gostosa, inclusive. Dá gostosa? Era. Ah, que bom. Uma vez eu fui. A gente, quando eu tava na faculdade, a gente começou a fazer festa, né, assim, da turma. E aí, uma das festas que a gente fazia era a festa da Gramura. E a festa da Gramura acontecia na suíte presencial de um motel. E aí ia todo mundo, assim, umas 20 pessoas pro motel e ficava lá zoando horrores, bebendo muito, assistindo Friends de madrugada no motel. Ai, sabe? incrível. Era uma festa bem legal. Então, mas é legal você Dançando. pegar, tipo, um motel, porque Uma um galera- motel é chique, ricão, bonitão, Sim. né? Que tem, Ai, mas tipo, eu não tenho coragem de entrar em banheira, não. Eu nunca tive coragem de ir em banheiro de Deus que motel. me Né? livre. Esse motel, inclusive, não o sei. motel da Não, festa pelo da amor de Deus. o motel da festa da Gramura era o Seychelles. A gente teve 2 festas da Gramura. E a terceira a gente queria fazer naquela suíte da Gretchen, do filme da Gretchen, sabe? Que é o filme pornô da Gretchen. Sim. Foi gravado lá em Recife, no Não motel. divulguem que a Gretchen não gosta. É verdade. E a gente queria fazer lá, mas acabou não rolando a terceira festa da Gramura, mas as 2 primeiras foram no mesmo. E eu lembro que a gente, vamos entrar na banheira, uhul! Aí quando a gente ligou a água, subiu uns pelos, assim, uns cabelos Ai, subindo que na água. nojo. Aí eu disse, E tipo, era suíte presencial. A gente gastou uma nota Gente. naquela pernoite, porque acho que cada um teve que pagar na época 2005, 2006, não lembro agora o ano exato. Cada um teve que pagar R$90, sabe? Então, tipo, era bem caro. E 20 pessoas, R$90, imagina. E a gente pagou e tal, e tipo, subindo pelo na banheira. Nojo de banheira de motel. Se você entra em banheira de motel, você é um corajoso, Corajoso. tá? Porque, nossa... Já entrei, mas assim... meu Deus. Sujinho. Não, já fui um boy lixo no outro episódio, eu não vou ser sujinho nessa, não. Já era. Inclusive, eu tava lembrando sobre coisa suja. Porque eu vou dar uma entrada aqui pra gente discutir sobre possíveis dates ruins, encontros ruins. Porque daí a gente dá uma... Depois a gente continua contando. Porque o que acontece? Já aconteceu comigo. Já saí com um menino e ele tá com, tipo, um bafo de macarrão. Juro, gente, eu não tenho nojo de macarrão. Macarrão não é um negócio que fica na boca. Escovar os dentes é o mínimo, Mas, né? gente, era bizarro. A boca dele parecia que tava suja de molho, sabe? E aí eu busquei ele com o carro, né? Tava com o carro da minha mãe na época. Aí eu comecei a beijar ele. Eu falei assim, me dá um queijo ralado aí que... já tá aqui o prato, meu anjo. Já tá lá, prontinho. Que só... Não, e aí eu queria saber, assim, pra vocês. Tipo, por exemplo... Eu sou uma pessoa totalmente tranquila em relação a, tipo... a peido, sabe? Assim, só que algumas pessoas consideram isso como encontros ruins. Tipo, a pessoa foi lá e peidou. Mas depende do fedor, Mas né, amigo? eu acho também que tem que ter uma intimidade, então. Amigo. Eu não Mas acho que você tem que ter peidaria, tipo, intimidade. no primeiro encontro? Não, eu não Você vai peidaria, lá, mas se acontecer, aquele gente... tipo- Não, se acontecer, é tudo bem. fisiológico. Não, se Mas é acontecer, aquele tudo bem. peido de orquestra sinfônica, que sobra aquele fedor não. de fossa. Você não vai estar no sabe? primeiro encontro, peidar e colocar a pessoa embaixo do edredom, né? Nossa, pelo amor Não, de eu Deus. tô falando isso, né? Pelo amor de Deus. Eu tô falando só o seguinte, tipo assim, se acontecer, aí você vai considerar, tipo, um date ruim, você vai ficar, tipo, Não, com não cara fechada pra consideraria. pessoa? Não, assim, o meu critério pra colocar na categoria, né, label lá, o date ruim,
são duas coisas. Do tipo, tem que ser muito mais Então, extremo o que do configura um date ruim? Vamos lá. ó, eu já saí com um cara que, tipo, ele era super legal na internet, não sei o que, a conversa fluía, um amor de pessoa. Só que, cara, ele chegou em casa do dia trabalhado, ele tava literalmente, assim, tipo, o suor do trabalhador, sabe? Poxa, nenhum banho. Né? Poxa, nenhum banho. E assim, tava numa situação que, tipo, eu fui buscar ele, né, perto da minha casa e tal, levei ele pra casa. E assim, foi uma situação muito bizarra, porque, tipo, tava forte. Bem forte, assim. E na hora eu virei do, tipo, ainda solicitei e falei assim, não, você não quer tomar um banho, né? Chegar, dar descansado, tomar um banho e a gente faz alguma coisa. Aí ele, não, tá bom assim. Eu, tipo, porque tem gente que tem tesão em cheiros, né? Sim. Tem gente que tem tesão em cheiros. não, gente, escatologia pra mim tem limite. Tem gente que tem tesão em cheiros, tem gente que tem tesão... gente, que horror. Tem gente que tem tesão em queijinho lá na piroca. Só os polenguinhos. Em cheiro eu acho até, tipo... Não, eu tenho, inclusive. Eu acho que o cheiro... Vou me abrir aqui. Eita! Eu não gosto de sexo com cheiro e gosto de sabonete. Eita, ficou um silêncio. Não, eu tô refletindo, tô esperando. Não, é que a minha ideia é que assim, eu não tenho problema se tiver um cheiro lá. É que eu não quero transar com Palmolive, eu não quero transar com Protex. Com Palmolive. Com um Dove. É que não me atrai o cheiro, tipo. A pessoa tem que estar limpa, mas ela não tem que ter acabado de tomar cheiro banho. de pele. Cheiro de pele, é cheiro de tipo. Não, sim, mas cheiro é diferente de fedor. Cheiro de pele e... Não, mas é que, por exemplo, eu não acho justo julgar o que é fedor, entendeu? Tem gente que gosta de uma suvaqueira brava, meu amor. Tem suvaqueira brava? Fedor, eu acho que é um consenso. É igual desenho do pica-pau. A pessoa abre assim, a pessoa desmaia. A pessoa que tem José, não é consenso, eu acho. Eu acho. Não, eu acho que é bom senso, na verdade. Não, é que... Não, ó, coisas Joguei que... a polêmica, vamos ver. Coisas que eu, assim, eu sou um pouco fresquinho pra isso, então tem coisas que eu estabeleço pra mim, que eu imagino que a pessoa tem um mínimo de noção pra estabelecer também. Por exemplo... Eu não vou pra um date com camiseta, sabe aquela roupa que você usou, mas que ela não tá cheirando, mas você repete ela na semana? Sim. Eu não vou pra um date com ela. Se eu vou pra um date, eu vou com uma camiseta limpa. Eu também não. O mesmo... Aliás, mesmo não, né? No caso, é uma cueca limpa por date, de preferência. Por favor. Sem freada. Exato. Somos contra freadas, tá, gente? E se, vamos supor, sei lá, o date... Como acontecia, né, muito tempo atrás. Se o date, ele era à noite e eu vou sair de dia, tipo, eu não vou ter tempo de fazer nada ao longo do dia pra dar um refresh, o máximo de... refresh, viu, gente? O máximo de... Ele voltou no date, ele voltou no refresh. Assim como o Sasha sou alfabetizado em inglês, eu defendo essa... Fiz uma Será que assim como o Sasha você não tem cu também, Caco? A boatos. Que horror. E aí, tipo... Eu permaneço sempre o mais limpinho possível pra chegar na sessão e, assim, né, não tá problemático. E, assim, por exemplo, eu considero que em alguns casos, pelo também pode ser questão de higiene. Às vezes o excesso de pelo retém o suor e o cheiro. E às vezes a pessoa não tem um certo cuidado de limpeza, não dizendo que toda pessoa peluda tem isso, mas tem gente que é peluda e não tem o menor cuidado com isso. E aí você vai tirar a cueca, sai aquele cheiro de guardado, sabe, de suor. Sim. Um cheiro... Com um cremuchinho ali, você passa o dedo naquele cremuchinho no dedo, que nojo. Só o polenguinho no dedo. O que a gente tá falando? Esse é um date ruim, viu, gente? Por mim, assim, eu adoro pelos. Gente, eu adoro pelos, mas assim, eu acho que a pessoa ser asseada, bem asseada, tipo, tomar um banhozinho, né? Dar uma lavadinha bem lavada, etc e tal, tá, deixar ali tudo no stream. Eu vou me explicar aqui, sabe? gente. Não é que eu gosto também de sair com gente... Não é. A gente entendeu aqui, entendeu? Tipo, assim, Não sei o público. Não, eu tô falando assim, tipo, essa ideia de, tipo, pra mim, assim, de estar 100% limpo, pra mim já, tipo, passou, assim. Eu era assim na adolescência, que eu tinha que, tipo, tá depiladinho, tá cheirosinho, 100% cheirosinho. Não, eu acho que assim, tipo, existe um momento que você talvez queira, mas eu acho que eu acho que é meio experimentação também, tipo, você... Sei lá, eu acho... Não, assim, longe eu gosto do cheiro do corpo, entendeu? No, que tipo... susto que você falou corpo. Você achou que... Eu achei que você falou, gosto do cheiro do cu. Eu falo... Também. Eu acho que, assim, não é uma questão
de higienização de se higienizar alguma coisa, não um corpo. Eu não sou contra pelo contrário, gente, amo pelo, mas eu acho que, assim como o corpo todo no geral, eu acho que conforme você mantém isso lavado e, né, bem arejado e de alguma de alguma forma rola um cuidado ali, eu acho que melhor, porque, né, Chega em casa e deixa o bicho solto pra respirar. Pode ser. sabe, dá uma ajeitadinha. Mas eu considero date ruim com constrangimento. Se eu passar por um constrangimento, pra mim já é um date ruim. Sim. Mas, por exemplo, já teve date ruim de eu não Esse falar. é o meu caso, né? Tipo, no currículo. É um sim, constrangimento absurdo, né? Então, mas tem casos, vamos supor, que o date foi ruim pra mim, mas eu não falei, eu não tornei explícito, mas eu voltei pra casa com a consciência de, tipo, caralho, isso foi horrível. Sim. É que às vezes a pessoa não percebe, né? Sim. Que tá sendo insistir com um date constrangedor. ruim. Você já assistiu? Alguém já assistiu com Já. date? Com encontro Já, ruim? o Gabriel. Que horror. Ele escuta mesmo porque ele me segue, ele fica dando like nas coisas. Tipo, ele é, assim, ele é um fofo, um ótimo amigo, mas o date que eu tive com não, ele foi... é legal entender foram também. 2 horríveis. É legal entender também que às vezes as coisas não caminham pro... Sim, exato, né? Não tem por que acontecer. tem uma e aí, história muito aí é maravilhosa. legal quando fica a história e, tipo, e o respeito, né? Também Tem uma isso história muito também. maravilhosa que aconteceu, que eu lembrei agora. Eu dei também do Tinder. Por isso que eu não uso o Tinder. A maioria das experiências são ruins, comigo, pelo menos. E aí eu dei match com o menino e tal, conversei com ele, blá, 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 blá. E aí ele foi até a minha casa. Nessa época tinha um amigo meu morando na minha casa, porque ele tinha sido... tinha sido despejado. Eu não lembro agora a história direito, mas ele tava morando na minha casa exatamente. E aí, quando esse menino chegou e tal, lá na minha casa, esse meu amigo que tava morando lá, ele não tava em casa, ele tinha ido viajar. E ele chegou e tinha uma foto dele nas coisas, assim, né? Tem uma foto dele lá, desse menino que morava comigo, e o menino que tinha dado o match foi lá, né, na casa. Aí ele olhou a foto e disse... Ué, mas você conhece fulano? Aí eu disse, sim, ele mora aqui comigo. Ele disse, é o quê? E começou a falar que, tipo, a gente se encontrou um dia e bababá, mas não deu muito certo e tal. Meio How I Met Your Mother. Aí passou... o menino passou a noite lá em casa, etc e tal. No outro dia ele foi embora. Quando ele foi... E ele ia embora, assim... ele ia embora escondido, sem dizer que ele tava indo embora. É porque ele não soube abrir o portão que tinha na minha casa. E aí... Que eu morava numa casa nessa época. E aí ele não soube abrir o portão. Ele teve que me acordar pra eu ir lá e abrir a porta e ele sair. Porque ele ia embora sem dar satisfação, porque ele viu a foto do cara e tal, etc. E tal, ficou muito constrangido com essa história. Aí passou uns dias, o cara, o meu amigo voltou, né? Aí fulano, você conhece ele? Conheço, um filho da puta. É bom fazer referência, né, pelo menos. Aí deixou todo o histórico. Aí eu fui falar pro menino sobre o histórico, né, da história toda. E aí ele falou, foi isso mesmo, não sei o que. Ele disse, Fui boy lixo. tipo... E eu ainda saí com ele umas 3, 4 vezes depois. Mesmo sabendo dessa filha da putagem. Na 4ª vez eu joguei, assim, a real, dizendo que eu não queria mais sair com ele, porque ele era muito louco, muito estranho. Ele era muito estranho mesmo. Tipo... Eu lembrei de um date ruim meu. Vai que eu tenho um também ótimo pra Tá contar. aqui, ó. Eu lembrei porque eu falei assim, hoje de tarde, quando eu tava tentando lembrar os encontros que eu tive que foram ruins, eu lembrei desse, só que aí agora eu tinha esquecido, agora vamos lá, lembrei. Na verdade, esse foi o caso onde eu fui o date ruim. Só que não foi culpa minha, tipo, a culpa não foi minha. A gente te entende, amiga. Tá tudo bem. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava na faculdade, numa festa da faculdade, minha amiga tava dando essa festa. Ela morava, tipo, na minha esquina, assim, e eu morava com outras 3 amigas. E aí, eu tava, tipo, de rolo com um cara, e ele foi na festa pra me ver, né? A gente foi pra ficar junto e tal, e a gente acabou ficando junto lá, só que eu comecei a ficar muito bêbado, muito bêbado. E essa minha amiga e eu, a gente sempre, tipo... Quem me conhece sabe que eu sou muito... Eu sou too much, assim, sabe? Eu tenho essa... Expansivo. O expansivo, o famoso efusivo. E ela também é, tipo... Nós dois temos o... Como é que fala? O gênio muito forte. E aí a gente começou a brigar no meio da festa. A brigada, tipo, ela me empurrar e me bater. E nesse momento, eu caí. E aí eu bati a cabeça na quina da calçada.
E eu tive que ir pro hospital, o menino me levou pro hospital porque eu tive que costurar a cabeça. Hoje sua amiga tá presa. Não, hoje a gente não se fala mais, mas ela teve. O menino me levou pra costurar a cabeça, eu tomei uns remédios e tal. Fiquei muito grog, e aí chorei porque eu fiquei triste por ele. Aí eu não sei mais onde tá esse menino até hoje. Ele deu uma sumida. Quem nunca? Não sei, acordei e não tava lá mais. Mas que bom que ele te levou pro hospital, né? Porque então. tem uns que nem fariam isso. Não, eu acho, nem era dever dele fazer isso, Não, né? lógico. Eu fui babaca. Não é que bom. Eu fui babaca. Eu acho que ele não deveria ter me levado. Eu não levaria pro Pelo hospital. amor de Deus, a sua amiga te jogou no chão, sabe? Não, mas eu tinha muitos outros amigos lá, sabe? Tipo, ele foi muito altruísta em fazer isso. Ah, eu levaria pessoas. Eu levaria. Eu levaria se eu tivesse muito afim, mas ele sumiu no outro dia. Aliás, Eu devo ter falado alguma coisa muito... É porque acho que ele ficou assustado, que achou que você ia brigar toda hora. Pode ser. Ou ele deve ter olhado o rolê e falado, olha o nível. Olha o nível. Aonde eu tô me enfiando, onde eu vou amarrar meu jegue. Nossa, já tive date assim, de olhar e falar, pelo amor de Deus, olha o nível disso. Então, isso daí sim, já. Que aí é uma Do coisa tipo que... assim, eu não quero participar desse mundo. É, tipo, é uma coisa que pra mim é olhar e falar, cara, Então, não adianta. Não tipo, me encaixo. Não me encaixaria aqui. Eu também já tive assim, e o meu rolê, na verdade, era uma coisa mais pesada. Era um negócio que, tipo, envolvia realmente drogas muito ilícitas. E era um ambiente que... Tipo assim, eu não tô julgando, eu não tô fazendo normativo aqui, né? Enfim... A vida é de cada um, mas, tipo, naquele momento da minha vida eu não tava me encaixando. Então, tipo, eu não tava ali assim, aqui não é o meu lugar, não. E aí eu vazei do lugar e tal. Porque acho que você sente quando o ambiente é pesado, né? Quando você, tipo, você sabe que você não vai pertencer àquele lugar. Sim. Um date horrível que eu tive, na época eu tinha um web namorado, né? Não faz muito tempo, eu tinha, sei lá, uns 22. E a gente tava nessa... Porque assim, na verdade, a gente se conheceu pelo Tinder. E aí aquela coisa do, vamos marcar pra se ver, marcar pra se ver e tudo mais. Mas ele era muito acelerado, assim, de dinâmica de relacionamento. Então a gente começou a, tipo, trocar ideia, o papo começou a fluir, rolou muitos nudes, não sei o que e tal. E, sei lá, deu 5 minutos mais que me pediu namoro. E aí a gente tava nesse momento meio experimental, assim, né, de namoro, não sei o que e tal. E a gente ia marcar de se ver a primeira vez. Isso a gente tava juntos, tipo, tecnicamente há uma semana, né? E aí, beleza, marcamos de se ver e tal. E assim, ia ser perfeito porque ia ser um dia que minha mãe não ia estar em casa. Então ia poder, né, fazer a festa. Beleza, tô lá com ele em casa, não sei o que. E assim, primeiro que, tipo, ele veio em casa. Sabe quando a pessoa fica olhando com uma cara meio, tipo, reparando na sua casa? Tipo, né, algum problema? O que aconteceu? E ele ficou reparando, já fiquei meio, tipo, que bosta. Mas vamos lá. Seguimos. Já tive esse também. Seguimos, não sei o que e tal. E aí a gente começou a transar no sofá da sala. Também, né, um pouco idiota da minha parte. Eis que na hora que a gente tá transando no sofá da sala, minha mãe entra na sala. Meu Deus do céu. E eu tava com a cara enfiada na bunda do menino. Mas tava procurando controle remoto. Eu imagino a cara de Cida. Cida, que escreva para nós, pocketdecultura@gmail.com. Expõe essa fugida do cara. Não, graças a Deus, tipo, a hora que... Porque assim, na minha casa antiga tinha um semi-corredor antes de você entrar na sala, né? Então da porta pra esse corredor até você chegar na sala. Você viu ela ou ela não te viu? Não, eu ouvi o barulho da porta abrindo e, tipo, como minha mãe não abria com a menor delicadeza, eu ouvi a porta batendo e eu vi os primeiros passos dela. A hora que ela deu, tipo, os primeiros passos, o moleque já saiu correndo e se trancou no meu quarto. E aí eu virei, tipo, né, com a calça aberta, totalmente desconjuntado ali. Aí eu, mãe, tem alguém aqui. Aí minha mãe já entrou em desespero porque ela achou que tinha bandido dentro de casa. Que tava rolando refém, tipo, em casa. Você tava lá de pau duro porque, né, o bandido tava lá. Ai, amigo, mas mãe, tem alguém aqui também, né? Não, é tipo... Quero ver que explicar, eu sabe? vejo gente morta. O pior é que eu já vi, mas enfim. Aí, tipo, o foda foi... Eu virei e falei isso pra ela meio que pra, tipo... Eu não estou sozinho em casa, sabe? Deixa eu dar um tempo. Aí ela fala assim, eu sei, filho, a gente nunca tá sozinho. Aí ela virou, tipo... Possessa dela, pô, você traz moleque aqui, não sei o que e tal. Aonde ele tá? Só que o moleque foi muito rato, tipo, muito rato mesmo. Já tava no metrô. Não, a hora que minha mãe entrou pra guardar as coisas, tipo, no quarto dela, que ela tinha acabado de voltar de viagem, ele meio que foi pra sala, tipo, o que eu faço? Eu virei e falei, meu, foge daqui, some, só some. E aí ele saiu correndo do prédio, não sei o que e tal, e ele passou e, tipo, minha tia tava esperando no carro embaixo, em frente ao meu prédio. E aí minha mãe foi buscar uma coisa com a minha tia, e aí, tipo, ela viu ele passando, assim, na rua.
E depois disso a gente logicamente terminou, porque não houve clima pra continuar. Não. Mas valeu pela história, porque a história foi engraçada, pelo menos. É uma das melhores histórias que eu tenho. Mas aproveitando desse negócio de sexo aí, tipo assim, constrangimento em sexo, tipo assim, na primeira vez, assim, com alguma pessoa. Já tiveram? Porque Já. eu já tive um. E foi bizarro. Eu não sei nem se é legal contar isso aqui, mas vamos lá, qualquer coisa a gente corta. O meu pinto já sangrou. Como assim? Do tipo, puxou muito forte. Ai, Já tive isso também, gente, de sangrar. Então, foi bizarro. E era na cama de um amigo meu. E nem era do meu amigo a cama, era da tia dele. Eu tava na casa da tia dele, foi na cama de hóspedes da tia dele. ai, que dor. Foi horrível, horrível. Assim, é uma dor insuportável. Aham. Nossa, Deus me livre. Já tive isso também. E assim, e depois eu comecei a namorar o menino, então também outro guerreiro aí, né? Porra! Não foi a Gaga Cover, não, Eu né? acho que. Não. Eu tenho que ser, gente, uma pessoa muito boa com as pessoas que eu vou conhecer na minha vida, porque muita gente já foi muito boa comigo. Já fiz muita bosta aí, então. Assim, a única que eu tive, que aí é uma questão, né, de higiene e... Entende-se, né, que quem come um cu sabe o que esperar. Mas, sério, Cheque. assim, o problema não foi só o cheque, o problema foi Foi que... o milho. Não, a hora que rolou o cheque é o como se eu carocinho de tivesse, sei feijão. lá, nadando no Rio Tietê, assim, sabe? Ai, que nojo! Foi, sabe, tipo, subiu, assim, um cheiro que Eu vou não cortar dava, tudo cara. isso. Não corta não, que as nossas blogs elas têm que saber que a vida tá aí, ó. As coisas Como acontecem. diria um amigo meu, o Brito, ele fala: você tá comendo cu, quer esperar flores? É verdade, Não, não é um perfume de flores. jasmim, Mas mas não é nem eu esperar flores, mas assim, tipo, tudo bem o cheque, faz parte, né? Acontece, a gente sabe que acontece. E, né, a gente sabe que Tá não muito cheira explícito. É que assim, a situação não é agradável em nenhuma forma. Só se Tá você. muito explícito. Só se você for fetichizado. A minha vontade real, tipo, a hora que o menino entrou pra tomar um banho e tal, se lavar, a minha vontade real, eu fiquei assim, juro, eu entrei num dilema ético do tipo, eu saio daqui, largo ele aqui ou eu continuo aqui? Porque não acho dava. E tava um cheiro. É que assim, empestou o quarto. Ah, Quando empestei o quarto, não dá, né? Tipo, fica puxado. Aí eu fiquei pensando, mas no fim das contas eu acabei continuando lá. Fez certo. Né? Porque assim, eu acho que. É muito complicada essa história. Eu acho que até é um assunto muito. Que precisa de muito mais A gente atenção. precisa fazer isso num programa sobre saúde que a gente tá pra fazer, né? Ou então sobre sexo, né? A gente tem que fazer um episódio só sobre Nossa, sexo. mas o episódio sobre sexo vai ser, tipo, explícito. Não, gente, não dá. Vai ser A gente tem que fazer um total. programa sobre saúde com um especialista em saúde LGBT pra ele explicar tudo. Como é que faz a chuca, como é que não Isso, faz, etc. Então, entendeu? é um assunto que, tipo assim, moralmente, tipo, merece mais atenção. Mas eu acho que, tipo, não é um assunto simples de ser tratado, sabe? Não é tipo assim, certo ou errado. Acho que depende muito do momento, né? Com certeza. E da pessoa também. Com certeza. Eu acho que assim, por exemplo, coisas que você não vai fazer é, sei lá, comer uma feijoada antes de dar, sabe? Você não vai fazer isso porque pode Acho ser que é melhor nem perigoso. comer. Fica A gente comeu uma feijoada hoje, José. Eita! hoje não terá. A Lígia não tá aqui. E também temos visita em casa. Realmente é complicado quando, tipo, quando não rola um cuidado, né, com o que você vai comer e sabendo o que você vai botar pra jogo, eu acho que rola uma tensãozinha necessária. Gente, e encontro ruim que você acha que você cria uma expectativa que vai ser muito ruim, esse encontro acaba sendo um encontro bom. Vocês já tiveram? Vou dar um exemplo. Depois dessas experiências ruins do Tinder, né? Belo dia eu tava no Tinder e tal, e eu tenho fetiche por orientais. Desculpa, gente. Eu sei que essa otaku fetichização fodida. é muito ruim a gente dizer isso, dizer que tem fetiche, fetichizar determinados grupos sociais, é péssimo. Mas às vezes não. Mas é um fetiche. tesão, amiga. é tesão, Não, na às vezes é verdade. só tipo que você gosta, ué. Sim. Eu não sei se até aí se existe. É uma inclinação. Eu olhei pra minha de Wikipédia. preferências. Eu olhei pra Wikipédia aqui, vamos lá. Na verdade, eu gosto de todo mundo, gente. Mas Eu gosto de todo mundo. Todo mundo Mas acho que até, eu acho que o problema do fetiche é Começa a quando tocar. ele é só sexual. Tipo assim, eu Não, tenho não é só fetiche, sexual. mas é eu só transaria, sexual. mas eu não me relacionaria. Não é só sexual, não. Não é só sexual. Então acho que tá tudo bem. Acho que Não, tá acho que tá na parcela Então, do- eu usei a Porque, pa- tipo, eu usei a às palavra vezes- errada. Você tem preferência. Aí, eu tava lá e passou, né? Só não vale falar arigato, né? Não era. Tipo, Mas pra então, pra aí
eu tava passando, aí a pessoa tava lá, o nome da pessoa, Rodrigo, e o perfil tava todo em inglês. Aí eu fui ler, né, o perfil, porque eu sou dessas pessoas que leem os perfis do Tinder, que a gente, o povo só vê a foto mesmo, né? Eu tava tudo em inglês, e aí ele tava falando, eu sou coreano, sou sul-coreano, moro na Coreia, moro no México e tô de passagem pelo Brasil. E aí eu dei like e aí deu match com essa pessoa, né, que era um gringo, sul-coreano. E aí eu fui encontrar com o sul-coreano, sendo que eu marquei com ele, vamos nos encontrar, eu tô aqui em São Paulo, a passeio, vou passar 3 dias, hoje é o meu último dia e tal, vamos nos seguir, eu tô querendo fazer alguma coisa, não encontrei ninguém pra sair comigo, etc e tal, vamos sair. Eu disse, tá bom, vamos pra algum lugar, né, e era tipo domingo à noite. Aí eu disse, isso tem um cheiro de roubada, sabe? Que eu vou chegar lá, o gringo vai me matar, sabe? Com o picador de gelo, já tava com essa coisa. Sim. Aí eu mandei uma mensagem na mesma hora pra minha amiga Tati, se estiver ouvindo, Tati. Eu sei que a Stephanie, que é muito amiga da Tati, tá ouvindo, então avisa pra Tati, Stephanie. Mandei mensagem pra Tati, vamos hoje sair com um gringo. Ela disse, que gringo? Que eu conheci no Tinder. Ela, e você levou a amiga? Aí eu levei minha amiga pra hotel. Você provavelmente foi o date ruim de alguém, então. Você foi o date ruim dele. Calma! Aí o gringo aí chegamos eu e Tati, a gente tinha marcado num lugar no esquisito. Era que a gente ia, aquele bar mexicano que tem ali na Bela Sintra. E aí a gente ia lá, etc e tal, sendo que tava fechado, esquisito, no dia que a gente foi. A gente ficou na porta esperando ele. Aí ele chegou, e realmente ele era gringo, ele só falava inglês. E aí ele explicou que o nome dele era um nome X. Ele não era impronunciável, assim, porque era sul-coreano o nome dele mesmo. E como ele morava no México, ele tinha escolhido um nome que no México era muito popular, que era Rodrigo, pra usar, porque, enfim, as pessoas estavam achando que ele era, tipo, micado, sabe? E aí a gente começou a conversar e tal, e a gente foi jantar. Primeiro a gente jantou eu nem lembro que a gente foi comer uma pizza, eu acho, ele e ela, a gente foi. Aí depois eles eu queria ir numa boate, porque as boates no Brasil são as mais legais, etc e tal. Sendo que a única boate que tinha aberto, que tinha alguma coisa que era perto do lugar que a gente tava, era a Louca. Aí a gente foi na Louca. E aí a gente foi na Louca, não era domingo, era quinta-feira à noite. Aí a gente foi na Louca. Saudade da Louca de quinta-feira. Exatamente. Aí Conheci meu ex-namorado lá. Ah, é? Uhum. Aí a gente foi na Louca, e aí ele se divertiu horrores, porque ele disse que nunca tinha ido numa boate daquele jeito, que o DJ tava semi-nu tocando, cheio de drag queen, com muita gente divertida e tal. E aí, divertida. E eu e a Tati, a gente descendo até o chão, a gente desceu até o chão, sabe, assim, tocava as músicas, a gente descendo até o chão. Eu já caí da caixa de som da Louca. Subi dançando You Or I Know da Alanis Morissette. Maravilhoso. Nossa, que aleatório. Sim. É porque tem a Grind, né, que tocava isso, enfim. Aí a gente foi, quando deu umas 3 da manhã, aí eu disse, a Tati disse, vou embora, espera que a gente vou embora contigo também. Aí a gente foi, chegou na porta, aí o gringo disse, acho que eu vou pra sua casa. Aí pronto, terminou tudo bem, mas não foi um date ruim, foi um date esquisito. Foi um date esquisito com uma amiga. Com uma amiga, que era pra, tipo, se acontecesse, se ele fosse, tipo, uma coisa completamente diferente, ou, tipo, não fosse aquilo que tava na foto. Um serial serial killer, a gente ia fugir, né? Uhum. Ela ia ser desculpa pra gente fugir, mas, tipo... Inclusive, eu morro de medo de, tipo, por exemplo, assim, eu nunca tive aplicativo. Então, por exemplo, se chegasse o momento... Eu falei, por exemplo, umas 500 vezes. Se chegasse o momento de eu e José a gente começar a usar aplicativo cada um, eu acho que eu não teria coragem, não. Faz aplicativo de casal, igual o povo faz, que eu falei na semana passada. Procurando trisal. Eu tenho medo, tipo... Não, mas eu também. Aqui em São Paulo, principalmente. É que eu sou muito grilado. Mas quando eu usava aplicativo no interior, eu sempre pesquisava a vida da pessoa pra ver se tinha amigo em comum. Aí eu só saía com gente que tinha amigo em comum. Eu tô falando assim, gente que, por exemplo, mostra o rosto, que tem um nome lá, tipo... Que mas mesmo assim... Você sabe diferenciar, mas dá pra diferenciar, que também você não vai saber a pessoa, a índole da pessoa, né? Forma. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, gente que, tipo, não quer mostrar o rosto, ou não quer não sei o que lá... E aí tem gente que sai com esse tipo de gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, é muita coragem. Porque eu tenho zero coragem. Aliás, até em tempos como os que a gente tá vivendo hoje em dia e tudo mais, e até os próprios aplicativos já fizeram postagens sobre isso. Evite sair com pessoas que você não conhece o rosto, compartilhe localização de quem você sai. Essa pessoa busque o máximo de informações. Pensei, né? É bizarro você pensar que, por exemplo,
no Brasil, a mensagem que aparece agora nesses aplicativos de encontros gays e tal, aparecem, tipo, as mesmas mensagens onde ser homossexual é crime. Tipo, sei lá, onde é homossexual, se você abre onde ser homossexual é crime. Sei lá, em Moçambique. Isso, aí você abre, tipo, na Rússia. Aí você abre o Grindr e aparece esse tipo de mensagem se você é turista. Sim. Tipo, pra tomar cuidado, porque, enfim, tem gente, tipo, se passando por uma pessoa pra, sei lá, maltratar, machucar e até matar as pessoas. Mas que momento bad vibes, né? Mas é importante. É importante. Eu já tive, inclusive, dates dates ruins na época de Tinder que foram relacionados a isso, né? A catfish total, né? Não foi nem a questão do catfish, foi a questão de que, assim, eu saí com 2 caras que eram mais velhos do que eu. Eu tinha 23 na época, eu saí com um de 36 e um de 39, em, né, datas diferentes. E, primeiro que em todos os 2 casos eu paguei um hotel, o que eu já fiquei meio, tipo, ok, né, que bosta. E num deles foi uma questão de o cara, ele não soube o limite do que estava sendo expressado ali na hora, do, tipo... Durante o momento da relação, ele meio que entrou numa paranoia de que como se eu estivesse com ele namorando, assim. E ele passou a ser meio stalker, bizarro, assim. Ainda tem uns comportamentos meio bizarros. Que na hora foi meio foda, assim, e tal. Tipo, ele queria assumir uma coisa de namoro, de estar junto, que pra mim nunca foi a ideia. A ideia era só pente rala mesmo. E ele... Pente rala. E ele ficou meio nessa. E o outro foi um caso de abuso que, até um ponto delicado, foi um abuso físico. Que o cara realmente não tinha noção da vida, assim. Tipo, era uma pessoa muito fora da realidade do que eu, pelo menos, imagino que seja. Então, é uma coisa que pode acontecer também, eu acho que configura date ruim. Eu acho que, lógico, vai pra um date ruim level hard. Level, assim. Tipo, crime, né? Exato, vai pro date ruim level hard. Eu tenho uma também história que eu acho que pode ficar até pra um outro episódio, porque é bem pesado, assim. Mas a minha primeira relação sexual foi um abuso com 2 caras. Eu tinha 15 anos, os caras tinham 30. Na verdade, não foi um abuso, tipo assim... Teve a minha conceição, só que, né, eu era uma pessoa de 15 anos e eu tava apaixonado por um dos caras. E esse cara falou assim, só vou transar com você se você transar com o meu outro amigo junto. E, tipo, era a minha primeira vez e era numa casa abandonada, eles estavam bêbados e eu tava, tipo... E eu tava muito apaixonado pelo cara, sabe? Ele falou assim, eu vou namorar você, só que pra namorar você a gente precisa... E aí, enfim, né? Nossa, a gente já sabe qual é o nome disso, né? Aliás, a partir do momento que você opta por não querer alguma coisa dentro de um date que você está fazendo, isso tem que ser muito bem expressado, se possível for. Porque a partir disso, qualquer coisa configura como um abuso ou um assédio. E é normal que dentro dessas construções, né, de date, assim, a gente acabe se expondo a situações mais delicadas. E acabe até mesmo aceitando por alguns momentos, ou até mesmo pela noite inteira, uma série de comportamentos que não são legais, justamente pelo medo de falar alguma coisa. Principalmente se você é mais novo e tal, né? Sim, tipo, sobre essa questão de abuso aí, eu acho que tem... eu vou até colocar a outra história que eu tava falando, que era a história um pouco mais longa, que é referente a justamente a história que a Dani falou comigo, a minha amiga, né? Que ela citou que... porque você não fala disso, etc, etc, etc. E foi assim, teve uma época, uns 8, 9 anos atrás, ou quase 9 anos atrás agora, 8... foi final de 2010, começo de 2011. Eu fazia as legendas eu era de um grupo de legenda de True Blood. Eu fazia legendas para True Blood, ficava lá madrugada assistindo a série, legendando em português pra liberar para as pessoas assistirem. Eu era dessas pessoas. Olha, né? Você era do Insubs. Eu não era do Insubs, era de um grupo concorrente deles, mas a gente tinha mais downloads que eles, porque a gente soltava mais rápido. Essa é a única instituição que funcionava nesse país. Sim. E aí a gente soltava bem mais rápido que eles. E aí eu conheci esse menino, que eu não vou citar o nome dele aqui, por N motivos. E aí eu conheci esse menino no grupo e foi bem legal o que a gente se conheceu, porque era uma época que eu tava muito, muito pra baixo. Assim, minha autoestima tava no chão, praticamente. Eu tinha ido pra Pernambuco pra fazer porque eu tinha dado tudo errado por aqui. Aí eu consegui um emprego em Pernambuco, voltei, aí a minha mãe sofreu um acidente, ela ficou imobilizada durante um tempo,
Então eu tava esperando a minha mãe voltar, se mover para voltar para São Paulo. Então, na incerteza se eu ia ou se eu ficava, etc e tal. E aí, esse menino apareceu na minha vida e a gente conversava muito por MSN ainda na época. A gente conversava, trocava ideia. A gente começava a conversar, pra vocês terem uma ideia, 11 horas da manhã, e a gente parava de conversar às 2 da manhã. Todos os dias. Já tive casos. Menino, lembrei no Date Ruim por causa disso. A gente conversava o tempo inteiro, nesse número de horas, o dia inteiro. E aí, belo dia, minha mãe voltou a andar, aí eu recebi um convite para ir para Campus Party aqui em São Paulo, fazer uma palestra, né? Participar de uma palestra na Campus Party. Aí eu fui, junto com a Ana Arina, que trabalha no G1, Carolina, esqueci o nome dela, Carolina Moreno, lá do G1. A gente foi fazer essa palestra juntos e o Inagaki também foi quem me convidou. E aí eu fui, vim de Recife para São Paulo, né? Minha mãe já estava tudo aqui, já estava começando a me organizar para voltar para São Paulo de fato, né? Assim, foram 8, 9 meses que eu passei em Pernambuco por causa disso, por causa de um trabalho com eleições, mais minha mãe mobilizada, etc e tal. Aí eu, enfim... Aí eu tava me organizando para voltar para São Paulo. E aí vim para Campus Party, que era começo de janeiro. E eu vim para São Paulo e esse menino morava no Rio. Aí esse menino que eu falava, que ficava falando comigo o tempo inteiro. Aí eu disse, fiz a minha palestra, passei 2 dias na Campus Party, mas eu vou pro Rio para encontrar com ele pessoalmente, né? E aí eu fui pro Rio encontrar com ele pessoalmente, encontrei com ele pessoalmente no Rio. E aí, quando eu encontrei com ele, a gente se beijou e ele falou assim pra mim, você quer namorar comigo? Porque assim, a gente já falava fazia uns 4 meses que a gente falava esse número de horas o tempo inteiro, né? Aí eu disse, como é que a gente vai namorar se a gente mora tão longe? Namora à distância, pra lá. Ele já tinha outra experiência de namoro à distância, eu disse, tudo bem, beleza. Cai o pano, né? Aí venho pra São Paulo. Eu vou resumir muito a história, porque a história é muito longa e tem muitas nuances. Mas cai o pano, a gente tá namorando, assim, do nível de tipo, a cada 15 dias eu vou pro Rio. A gente tinha um combinado de a cada 15 dias eu vou pro Rio, a cada 15 dias ele vinha pra São Paulo. Sendo que ele nunca vinha pra São Paulo. Ele nunca vinha. Quem ia sempre pro Rio era eu, né? E aí eu sempre ia pro Rio, etc e tal. E a gente se encontrava, fazia várias coisas, saía, etc. E ele contava 1000 histórias, desde o lugar onde ele morava, que ele falava pra mim que ele morava no Leblon, e a gente descobriu depois, com a Dani junto, descobriu que ele não morava no Leblon coisa nenhuma, ele morava em Jacarepaguá. Eu não teria problema nenhum de saber o lugar onde ele morava, sabia? Assim, enfim. E Jacarepaguá nem é um bairro ruim. E isso acabou construindo... Foi um relacionamento tão tóxico, vamos dizer assim, e construído por causa de um date ruim, que chegou num ponto que eu tava muito envolvido nesse relacionamento, eu não conseguia enxergar nada, entendeu? Assim, do tipo, que ele era realmente um lixo, sabe? E como ele me manipulava ao ponto de ele me pedir dinheiro emprestado, e eu emprestei uma grana alta pra mim na época, alta pra qualquer pessoa, que eu nem vou dizer o valor aqui, porque vocês vão ficar meio absurdados com o valor. Meu Deus. Eu emprestei uma grana pra ele, porque ele ia viajar pra Europa. Ele tinha uma história que o pai dele era gringo, que o nome dele era gringo também, o sobrenome, sendo que numa busca no Google esse nome não dava em nada, entendeu? Não dava em nome de ninguém, não dava em página de ninguém, dava, enfim. Ele tinha inventado toda a história. Boost. Aí eu emprestei... Sociopata total. E eu emprestei a grana. Eu emprestei a grana pra ele. Aí um amigo meu emprestei a grana pra ele. Ele viajou. E quando ele viajou, ele foi pra lá. Aí eu tava falando com ele. Ele me ignorava, assim, ele lá na viagem, sabe? E eu perguntava, quando é que você vai voltar? Eu espero que eu não volte. Aí ele ficava falando coisa desse tipo, nossa, entendeu? Tipo, que não ia voltar, etc e tal. Babaca. Nossa, eu já estaria bitch, better have money na hora. Aí, a Polícia Federal calma que ainda piora. Calma que ainda piora, que eu tô resumindo muito, tá? Eu denunciar que ele tá ilegal. Então. E aí eu descobri depois que ele foi, porque ele tinha um cara que ele ficava conversando pela internet, e ele foi encontrar com esse cara, e ele achava que ele ia morar com esse cara, entendeu? Tipo, ele pegou meu dinheiro pra ir viajar, pra encontrar com o cara, pra ficar lá casado com o cara, entendeu?
e ter, tipo, estadia fixa na Europa, sabe? Com o cara, foi isso. Sendo que eu descobri isso muito tempo depois, mas enfim. Aí, quando ele voltou pro Brasil e voltou endividado, porque ele não contava com a volta pro Brasil, vamos dizer assim. Não vem dizer que ele veio pedir dinheiro pra você de novo. Ele veio pedir dinheiro pra mim de novo. Tomar no cu. E aí eu emprestei o dinheiro de novo, tá? Putz, amigo. Aí ele veio me pedir dinheiro, etc e tal. Eu emprestei o dinheiro de novo. E aí uma amiga minha... E aí um amigo meu, depois que eu emprestei o dinheiro pra ele, um amigo meu, um belo dia, foi um anjo, assim, que surgiu, sabe? Foi o universo trabalhando pra eu sair daquele relacionamento. Chegou pra mim e disse assim: Hilário, por que você diz que namora com fulano? Você não namora com ele? Eu disse: como assim? Namoro sim, não sei o quê. Aí ele disse: não, porque ele ontem tava ficando com o Cicrano aqui no Rio e eu vi. E ele me chamou pra ir no cinema e a gente foi no cinema e ele ficou me beijando lá no cinema. Nossa, mas esse amigo também, o que ele fez? Calma, porque ele não sabia. Ele não sabia detalhes. Porque a relação... Ele achou que vocês tinham ficado só. A relação era muito estranha. Porque, assim, era aquela pessoa que não te assume, que a gente conversou no episódio passado, entendeu? Então, era aquela pessoa que não te assume e que... O quê? O Felipe e o José... Não contou pra mim essa bicha. Essa fudida. Vai começar a história da semana passada de novo. DRs novamente. Inclusive, eu tenho que continuar aquela história que se encaixa nesse episódio. Tá, assim, depois você continua, depois deixa eu terminar esse meu monólogo aqui. E aí eu tava falando, vou terminar agora. E aí ele mostrou pra mim prints de conversa dele com ele, etc e tal. E assim, e eu fiquei, meu Deus, como isso tá acontecendo, sabe? O que é isso? Aí sabe quando cai o muro e você enxerga tudo que as pessoas... Um balde de água fria. Exatamente. Acorda, assim, aí eu falei pra Dani, e a Dani: bicha, mas eu não sabia disso há muito tempo. Eu tava te avisando. E você não queria enxergar. E a Dani ficava assim: bicha, para, não sei o quê. E eu muito apaixonado por essa pessoa. Então a gente meio que, tipo, perde a exatamente. visão. E aí eu obriguei. E aí eu obriguei ele a me devolver o dinheiro dele inteiro. Devolveu? Ele devolveu o dinheiro. Ótimo. Porque, na verdade, eu ameacei ele de processo. Se ele tivesse processado, ele não podia sair do Brasil. Entendeu? Porque ele não poderia sair do Brasil mais. Eu gosto quando mexe na legalidade. E aí ele devolveu o dinheiro. E anos depois eu descobri que ele pegou o dinheiro de uma outra... dessa pessoa que ele tava pegando, que ele tava ficando, que o meu amigo avisou. Essa pessoa tava juntando dinheiro pra comprar um Mac, um iMac, um computador bem caro. Aí a pessoa ele pediu dinheiro pra pessoa, a pessoa deu o dinheiro todo pra ele e ele me deu o dinheiro, sabe? Era quase o dinheiro de um iMac. Então você já sabe que era bastante grana. Jesus Cristo. Meu Deus, gente, que eu entendi. Era bastante grana. Então foi isso, e isso era um date ruim, entendeu? Isso é realmente um encontro ruim. Esse é ruim. Que virou um relacionamento ruim, que virou um relacionamento abusivo. E assim, se eu for contar essa história inteira, vocês vão ficar de cabelo em pé, porque tem muita coisa depois que foi aparecendo e que eu fui vendo, assim, detalhes. Tipo, de eu ficar com medo se eu tinha HIV, entendeu? Assim, não ter HIV seja um problema. Não, mas... É um problema, mas a gente não pode ser preconceituoso nesse ponto. Sim, mas E eu fiquei surtado, tive que fazer exame, eu fiquei mal por causa dessa história mais de 2 anos. Eu fiquei mais de 2 anos sem pegar ninguém, entendeu? Assim, tipo... Se a pessoa chega a colocar o seu status sorológico em dúvida, Sim. Eu acho que realmente é um ponto de falta de responsabilidade. Sim. E eu acho que, até dando um gancho dentro dessa história também, de falta de responsabilidade, já teve casos assim que, inclusive, esse caso não chegou nem a desenvolver de fato uma saída, porque a gente nunca se viu. Eu comecei a conversar com um menino que eu conheci no Tinder. A gente começou a conversar, tipo, sei lá, foi dezembro de 2014, eu acho. E a gente começou a conversar e, assim, era esse mesmo esquema que você falou. Começava a conversar no primeiro horário do dia e acabava de conversar, tipo, eu era o bom dia e boa noite dele e ele o meu. E era uma coisa, assim, de muito apego, de, contar a vida inteira, de estar sempre participando e não sei o que e tal. E aí já começava o lance do embuste que, assim, pra não dizer que ele estava se apegando... Ele, quando vinha alguma coisa muito fofa do meu lado, que ele reconhecia o nível de fofura, ele mandava um coração azul. Que ele falava que o coração dele era coração de pedra, que ele não tava, tipo, vermelho. Então ele mandava um coração azul. Preguiça. E aí já começou nessas, né? Até que um dia ele virou e mandou um primeiro coração amarelo, que seria, tipo, como se o coração dele estivesse desabrochando.
E aí, foi um lance muito bizarro, porque assim, a primeira vez que a gente teve um papo meio assim sobre isso, foi tipo, beleza, não espero sair com você obrigatoriamente, nem que nada role. Mas ele virou uma vez, eu tinha saído pra ir pra uma festa de uns amigos na Augusta. Ele tava voltando do rolê no mesmo horário que eu tava voltando pra casa. Ele me viu no metrô, disse que tinha me visto, sabia, descreveu a roupa exata que eu tava. Aí eu falei, tipo, por que você não falou comigo? Dele, não, eu fiquei com vergonha. Beleza, passou. Veio uma segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Aí eu deixei quieto. Passou um tempo, a gente tava conversando, assim, e tava... sei lá, isso a gente começou a conversar em dezembro. A gente conversava todos os dias sem parar, nessa coisa toda. Chegou lá pra fevereiro, que eu lembro que tava começando a 7ª temporada de RuPaul's Drag Race. E aí ele virou e falou, tipo, não, vai ter um bar super legal que passa as temporadas de RuPaul, você não quer assistir comigo? Aí eu falei, quero, né? E eu tava jurando. É aquele lá de Pinheiros? Tem um em Pinheiros. Season 1? É Season 1, né? Não sei se era esse ou se era um outro. Tem aquele no centro. Eu acho que era esse do centro. Era um dos dois, não lembro qual que era. E aí eu virei e falei, tipo, não, vamos, tal. Aí ele virou e falou assim, dele, então, deixa eu te avisar que isso não é um date. A gente tá saindo, mas minha amiga vai junto. Então você tem a pretensão de que isso é um date, não tenha. E aí eu fiquei meio, tipo, what the fuck, sabe? E assim, não era como se fosse uma coisa construída, né? Ou, tipo, platônica, nem nada. A gente já tinha trocado várias nudes, a gente conversava todas as noites, do tipo... Ele deixava aberto sobre a forma como ele sentia desejo e atração por mim, e eu abertamente sobre o caso dele também. Era uma coisa muito notável entre as duas partes. E aí ele começou a entrar nessa pira de, tipo, não é isso, não é isso, não é isso... não vamos ficar, não vamos nada. E no fim das contas foi meio que assim, ele meio que desapareceu da minha vida. Bloqueei ele de tudo depois que a gente tretou feio. Porque eu falei pra ele, falei assim, cara, eu tô falando com você há 3 meses, sabe? Envolto nessa relação, nessa situação. E pra você isso não significa nada. Tipo, não é absolutamente nada. Ele, não, é que depois do meio tempo que isso aconteceu, eu repensei. Eu falei, tá, mas você repensa, você conversa, né? E eu acho que isso de responsabilidade afetiva, de você começar a envolver mini historinhas, assim, de mini situações de relacionamento, eu acho uma coisa muito de boy lixo real. Eu passei por algumas, assim, tanto que até pra mim foi meio que um ponto de partida, assim, que de todas as merdas que eu vivi, desses gatilhozinhos, assim, emocionais que boy lixo faz, sabe? De dar trela demais ou agir de formas meio estranhas, sabe? Tipo, um dia dá muita bola, outro dia não dá bola nenhuma, outro dia é muito amoroso, outro dia não é. Eu comecei a criar muitos critérios internos meus do tipo... Se a pessoa não for prática e direta, sabe? Dependendo da situação... Ou se eu não tiver uma noção das intenções dela minimamente ali, eu já corto, tipo, real, assim, sabe? Não deixo nem progredir. E até mesmo, principalmente, um dos pontos mais fortes pra mim era não ser ioiô emocional de boy lixo. Então, pra mim, foi um ponto que eu comecei a prestar muita atenção nisso. Tanto que eu dei graças a Deus que quando eu comecei a namorar o Du, a primeira vez que, tipo, a gente começou a ficar, já tinha dado tudo muito certo. Quando eu virei pra ele e falei assim, eu não tô afim de ficar com mais ninguém. Ele falou, eu também. Tudo bem que isso foi 2 dias depois. Mas, depois que a gente falou isso, foi meio que tipo, amém. Eu finalmente achei alguém com um mindset parecido com o meu, sabe? Que não vai ficar nessa enrolação. Mindset. Mentalidade, tá, gente? Pra quem não é inglês, não. Que não vai ficar nessa putaria, sabe? De, não, vamos seguir aqui sem rótulos. Sabe? Anybody got time for that, sabe? Ain't nobody. Anybody não. Eu tava reclamando do mindset e veio falar a frase em inglês. Mas o meu é um meme. Tá Ain't bom. nobody got time for that. Aí eu falei anybody. E aí eu fico muito de cara, assim, sabe? Eu vejo, principalmente quando eu vejo amigo se envolvendo em date, do tipo, o cara é fofo comigo de tal e tal jeito, mas chega em tal momento, ele me trata como se fosse um brother, sabe? Aí eu já dou dica pra amigo assim, porque eu já cansei de pegar boy nesse nível, eu falo, pisa fora, sabe? Sai de perto, porque disso daí não vai sair nada. Eu tenho uma história, não com o mesmo tom do Hilário, porque o do Hilário é bem pesada, mas o meu foi o seguinte, eu fui morar não. Tava na época de prestar vestibular, e eu conversava com um menino, tipo, de Joinville. E a gente conversava, tipo, do começo do dia ao final, assim. Era a primeira pessoa que eu dava bom dia e era a última pessoa que me despedia.
pra dormir. E aí tinha dia que a gente virava madrugada, webcam, e muito amor lá, aquele coisa adolescente, tipo assim... Ai, eu já te amo, sabe? A gente começou, tipo, a conversar em janeiro. E aí perdurou o ano inteiro. E aí, quando eu fui prestar vestibular em outubro, eu prestei vestibular em Joinville. Eu fui pedir pro meu pai pra eu prestar em Joinville, pra uma faculdade que eu não tinha nem vontade de fazer, que era design. Só que eu só queria ir pra conhecer o menino. E aí fui pra Joinville. E a gente ficou. E aí foi tipo um amor, assim, tipo, vamos casar, vamos ficar junto. Aí eu passei na faculdade, voltei pra São Paulo. Passei na faculdade, comecei a organizar matrícula. Minha mãe foi pra Joinville, doente, fazer minha matrícula, porque eu era menor ainda, não podia fazer. E aí, quando ela fez a matrícula, voltou, já estava procurando, kitnet pra morar. O menino parou de conversar comigo. No MSN não me respondia mais. No Orkut não me respondia meus depoimentos. E aí eu falava assim, que porra é essa, mano? E aí eu comecei a ficar muito preocupado. Ele só queria te pegar. Menino, então, eu fiquei muito preocupado, porque, a minha vida, sabe? Eu não conhecia ninguém em Joinville. Não é como se eu tivesse amigos lá também. Eu ia por ele, eu tava fazendo a maior loucura da minha vida até então, né? Sim. E aí esse menino desapareceu. E aí eu lembrei um dia, porque eu não sei se todo mundo que vai ouvir aqui sabe que o MSN. O MSN era tipo um WhatsApp desktop que a gente tinha, que era muito melhor, inclusive. E ele guardava os históricos. Era isso aqui. Qual era o barulho do MSN? Eu não lembro. Enfim. Eu não lembro também. Dava chamar a atenção. Era aquele... E aí a gente conversava e ficava gravadas os históricos, né? Sim. E aí eu tava naquele momento muito bad ouvindo umas músicas muito tristes, lendo os nossos históricos. E eu não podia mais voltar atrás, porque eu já tinha pago matrícula, já tava começando a ver casa. E meu pai não sabia, meus pais não sabiam os reais motivos de eu estar mudando. E aí eu comecei a chorar muito, né? E aí eu comecei a ler os históricos. E aí, na parte dos históricos, tinha um momento que ele passava a senha do Orkut dele pra mim. E eu passava a minha pra ele. Uhum. E aí a gente ficava entrando um no Orkut do outro. Gays doidas. E aí eu falei assim, vou entrar. Não é como se eu estivesse fazendo uma coisa contra a vontade dele, né? Porque assim, ele passou a senha. Uhum. E a gente tinha se combinado, ele também tinha a minha. E aí entrei. Quando eu entrei, menino, tinha uma chuva de depoimentos de um outro cara que ele tava começando a ficar. E ele tava apaixonado pelo cara. E ele começou a mandar as mesmas coisas que mandava pra mim, pro cara. Nossa! E assim, era a nossa música. Ele mandou pro cara, sabe? Ele mandou o nome da música era When I Look You in the Eyes, do Jonas Brothers. Olha, ainda bem que não deu certo, tá? E a gente fica... E ele mandou pro cara, velho. E aí eu fiquei muito puto. E aí eu simplesmente, eu tive que inventar uma desculpa louca pro meu pai e pra minha mãe. Que eu não queria mais, que era um momento, era uma fase que eu só queria sair da cidade. Porque, esse menino bagunçou a minha vida inteira. Eu gastei uma grana também. E filho da puta, sabe? Desgraçado. E o nome dele... Eu não vou falar o nome dele. Não fala. Não vale a pena. Não, eu não ia contar o nome dele. É que eu ia contar uma curiosidade sobre o nome dele, mas eu conto em off pra vocês. Tá bom. Então, eu tenho um date ruim. Finalmente, né? Não chegou a ser um date, na verdade. É porque eu não tinha date, gente. Quando eu era uma poquezinha hétero lá no interior... Abalou. Nossa plateia interagindo aqui é a melhor coisa, gente. Eu era uma poquezinha que fingia que era hétero, né? Aí eu já tinha mudado, eu já tava na faculdade... Não tava na faculdade, não. Tava no terceiro colegial. E aí eu comecei a conversar com um cara... bem mais velho, acho que eu tinha 17 e ele tinha 30 e poucos. E aí ele era de Coatá, mas ele não morava em Coatá. Eu sou de Coatá, interior de São Paulo. E aí ele começou a me mandar muita mensagem, a gente começou a conversar muito, era era igual os meninos falaram. Ficava conversando o dia inteiro, manhã, tarde e noite, sabe? A gente percebe que esse é o manual do boy lixo. Ligação de meia hora, 1 hora, sabe? Era bizarro. E eu nunca tinha nem visto esse menino pessoalmente na cidade. Porque ele não morava lá, ele morava no Paraná. E aí ele ia de vez em quando pra Coatá, que ele tinha família. Aí beleza, passou um tempo, a gente se marcou de se encontrar numa festa lá em Coatá. E aí eu fui nessa festa todo esperançoso. Eu acho que ia ser o segundo menino que eu ia beijar na minha vida.
Aí ele desapareceu. Ele não apareceu, quer dizer, né? Ele não apareceu na festa. Nossa. E aí eu fiquei mandando mensagem, eu lembro que eu fiquei muito mal, eu já tava bêbado, e eu fiquei muito mal, fiquei mandando várias mensagens e ligando desesperadamente. Quebrou o coraçãozinho desse Quebrou. neném. E aí, desesperadamente, e aí eu acho que ele deve ter bloqueado o número, sei lá, porque aí não parou de tocar uma hora, né? O famoso ghost também, sim. né? Babaca. E aí sim, ele simplesmente desapareceu. Aí, como o mundo dá voltas, não é mesmo? Recentemente, quem que me segue no Instagram? O próprio. Ele tá te seguindo? Depois Gente, eu quero ver as o perfil fotos dessa também. fudida. Eu quero ver Mas também. é bloqueado, eu não segui de volta, óbvio. Ah, mas a gente vê, a gente dá um jeito. Ah, meu A gente amor, dá um jeito. eu tenho jeito pra tudo, tá? Quem quiser saber o jeito, spockdecultura@gmail.com, tá? É uma POC velha. Macacura. É uma Kakura. Não fala POC velha. Então, Sei que você tem velhofobia. É. e depois tem a continuação da história com o Felipe. E não é um date ruim, mas é engraçado. É a parte dramática de toda aquela história que a gente ficou separado um tempo. Lá vai ser... Vai lá, vamos lá. Eu vou ser exposto de novo. Vai. Nossa. Muito. Eu vou contar que você ficou com um anjo, tá? Pode contar. Que Ele ficou anjo. com um cara vestido de anjo. Ah, é? Não sei. Tudo bem. Amiga, você foi banho lixo, olha. Eu acho que o anjo passa. Não tem como eu me Ó, safar. nesse período que eu e o Felipe estávamos separados, aconteceu uma festa que era tipo... Eu acho que eu tava organizando a festa com mais uns amigos. E aí o Felipe foi nessa festa. Beleza, eu estava lá nessa festa de boa, com a organização, correria, etc. E chegou uma hora que eu comecei a aproveitar a festa, comecei a beber. E aí, de repente, essa festa tinha uma casa, porque era numa chácara. Eu estava dentro da cozinha dessa casa. O Felipe me aparece do nada, sei lá, de dentro da geladeira. E aí ele me cerca dentro da cozinha. Ai, não te cerquei, Cercou. José. Cercou. Você tá piorando a minha história. Cercou. Aí ficou... Vai ser todo dia um episódio novo sobre... Nossa plateia está rindo muito ali. Cercou sim. Se alguém me cercasse, que delícia. Aí ele ficou tentando me beijar. Não, a gente se beijou, na verdade, né? Ele ficou tentando, aí uma hora eu cedi. Porque, né? Irresistível, né, amores? Só que aí depois... Aí ele me beijou. A hora que ele conseguiu me beijar, ele me empurrou e falou assim... Você não entendeu nada. Você é um idiota. E saiu. Eu tava fiquei muito até como ele falou, porque ele tava lá falando que o pescoço quebrando, porque ele fala quebrando o pescoço. Fiquei paralisada. Eu fiquei parada na Uma porta. amiga nossa viu também. Fiquei parada na porta da cozinha, olhando pra cara da minha amiga. Eu falei assim... Aí a minha "Quê?" amiga falou assim, o que foi isso? Eu falei, não sei também. Aí o que eu fiz? Eu não deixei. Barato. Aí eu saí correndo atrás dele. E aí ele tava, tipo, ele parou pra conversar numa roda de amigo. Eu parei ele, apontei pra cara dele e falei assim: você não tem o direito de me cobrar nada. Quem terminou comigo foi você, e você que é o filho da puta da história. Não, gente... E aí eu saí, Zé, foi isso. Eu vou te contar o que você fez, então. Vamos lá. Quando a gente terminou, eu tava Revoltada. investidas para ficar com esse menino de novo. E ele não cedia. E aí eu tinha uma festa no interior de São Paulo que chamava Scrap. E eu era promotor e DJ da festa, eu era dono da festa. E aí eu dei VIP pra ele, falei assim, eu quero muito que você vá na festa. É muito importante, porque tava fazendo o aniversário de 1 ano a festa. Eu falei assim, por favor, vai na festa. E aí ele cedeu e conversou comigo normalmente, falou que ia na festa. Porque você tinha dito pra mim que você queria ser meu amigo. Não falei isso, não. Falou. Ah, José. E aí aconteceu isso daí. Eu chamei ele pra ir na festa. Sabe o que ele fez na festa? Tava tocando. Fiquei com outra pessoa. Ele ficou com outra pessoa na minha frente, não é errado. Ué, vida que segue, a gente não tava junto. Eu preciso de opiniões. Eu concordo com o José, desculpa. Ah, lógico. Qualquer pessoa vai concordar com o José, porque olha só, Felipe é um boy lixo, demônio. Não, Nenê, O sério. próprio Hitler. Não, é que, por exemplo, primeiro que o que você fez de dar o O beijo... maior inimigo do Brasil não é o Bolsonaro, é o Felipe. É que o que você fez com o José de cercar, dar um beijo, falar palavras Mas isso doidas foi e sair depois, fora... isso foi depois. O que eu falei assim, você não entendeu nada, foi quando eu chamei ele pra ir pra festa e ele beijou outra pessoa. Ah, É tá. isso que ele quis dizer. A ordem dos fatos é o contrário. Eu Ah, beijei. aí você foi burra, amigo. Eu tava, tipo...
E aí ele veio me apontar. Aí o negócio ficou tão dramático. Amiga, sabe qual é o problema? É que a gente não pode esperar nada, deixar nada subentendido pras pessoas. A gente tem que ser muito direto. Exato, eu sei. Mas Entendeu? o problema é que assim, eu fiquei muito puta, era minha festa, sabe? Era um momento que eu tava muito feliz e ele sabia que eu tava gostando dele, aí ele ficou com outra pessoa na minha frente. Eu não fiquei com ninguém naquela festa. Que eu me lembre. Ah lá. Não, mas não na sua frente. A drogada, ó, tá vendo? E aí quando teve essa outra festa que foi numa chácara, que era uma festa que ele tava organizando, virou um negócio, gente, tão gigantesco que ninguém mais aproveitou a festa. Sim, todo mundo deixa eu continuar. tipo, dividiu a Tá festa roubando meu momento. dividiu a festa em dois campos de guerra. Aí depois que eu xinguei ele de filho da puta, aí eu saí correndo. Acho que literalmente, né? Saiu correndo literalmente. Aí foram todo mundo atrás de mim, aí os meus amigos começaram a perceber a movimentação. O José começou a chorar, se arrastando pela parede, literalmente. Deixa eu contar, caralho. Aí meus amigos começaram a ver a movimentação, foi um monte atrás de mim, um monte atrás do Felipe. E aí um amigo do Felipe queria me bater. Sim, ele tinha um amigo hétero que queria me bater. Mas tudo bem. Aí Ele não queria te bater. falou. Ele falou que tava bravo com você. Que se você continuasse gritando comigo que sou um anjo, ele ia ficar... Não Ele pode ia te gritar com o bebê. Gente, milhões de anjos. Vocês imaginam uns anjos assim voando, tá? Então, e aí eu fui e depois eu tava muito nervoso. Aí meu amigo me levou pra dentro de um carro e ficou assim, você vai ficar aqui até você ficar de boa. Aí beleza. Aí passou. Aí a hora que eu saí, eu encontrei o Felipe de novo e aí começou a treta de novo. Outra treta. E aí ele me xingou, falou alguma coisa e saiu. E aí nessa hora eu, tipo, comecei a chorar e aí eu escorri na parede. Bem novela Bem mexicana. dramático. Eu encostei era um alambrado, não era nem parede. Bicho, a senhora desceu assim. Eu encostei chorando no alambrado, assim, ó, escorri chorando. E aí... Aí um amigo meu falou assim, José, chega. Aí ele me levantou e falou assim, vou tirar você daqui. Aí me levou pra dentro da casa, eu fiquei trancado num quarto horas, com o Felipe indo e voltando dentro desse quarto. Eu falava assim, se eu sair daqui... Volta. Aí uma hora o Felipe falou assim, se eu sair daqui, eu nunca mais eu volto. Aí eu falei, tá bom. Aí ele não saiu, saiu, né? ele saiu, deu 5 minutos ele voltou. Porque eu sou assim, quando eu tô brigando, eu fico muito nervoso. Eu falo, não vou falar mais nada. Aí eu saio, aí a gente sempre lembra de alguma coisa. Fala assim, mas então, eu queria só dizer uma coisa. E aí eu falei umas coisas, tipo, muito dramáticas pra ele. Falou assim, José, eu sou uma várias granada. metáforas. Eu sou uma granada, prestes a explodir. Eu tava muito bêbado, gente, muito bêbado. E tinha uma amiga nossa em comum, que ela participou de todo o drama do começo do relacionamento e do término. E aí ela tava, tipo, sentada, bebaça também, a Bárbara. E aí, toda hora que a gente ficava tretando um com o outro, a gente ficava assim, não é, Bárbara? Eu não falei pra você? E aí ele fazia a mesma coisa. Então, a Bárbara tá de prova. E não sei o quê. E ela só queria, tipo, ir embora. E ela ficava assim, ó, é sim. E ela foi dormir se arrastando de tão cansada que ela tava. No fim, Exausta. a treta foi, tipo... se dissolvendo, assim, eu chorei um monte, o Felipe chorou um monte, e aí no fim da festa, Drama. todo mundo foi dormir. No outro dia, aconteceu uma coisa do destino. Você não vai contar isso. Aconteceu uma coisa do Da destino puta. incrível. Desgraçado. A gente dormiu na chácara, a gente ia fazer um churrasco, e tava todo mundo lá, de repente, um bando de idiota, a gente foi brincar de esconde-esconde. Aí... uma hora eu tava no... O Felipe Isso tem estava... cara que vai acabar em morte. Não, Quase. quase. O Felipe estava contando e aí eu me escondi. Ele me achou. Só que a hora que ele me achou, eu saí correndo. E aí eu saí correndo, eu dei a volta, tinha um banco, e eu dei a volta no banco, ou pulei, não lembro. E o Felipe tropeçou e caiu por cima do banco. E era um banco tipo de concreto pesadíssimo. Eu caí, eu quase morri mesmo. Foi quase morte. Foi uma mesmo. metáfora. Ele correndo atrás de mim, caiu em cima do banco. Olha aí, Foi uma granada. Que horror! É assim, gente. É isso aí. Assim acabamos o episódio. Com mais essa DR. Vai ser todo episódio isso agora. Eu não aguento mais ser humilhado Às no vezes podcast. Eu lembrei de um date ruim da Bárbara. Eu vou contar esse. que é Isso, muito bom. conta da Bárbara. A Bárbara Clé, um beijo, amiga. Maravilhosa, saudade. Incrível. Ela tem vários dates ruins, inclusive. Se ela morasse em São Ela vai Paulo. brigar comigo porque eu falei só incrível. Ai, Bárbara, você é minha melhor amiga. Se ela morasse em São Paulo, inclusive, ela estaria aqui, porque ela tem muitos. Mas ela tem um especial que eu gosto muito, que ela conheceu um cara, acho que no Tinder, sei lá, o Facebook.
E aí eles saíram pra comer, falaram, vamos comer uma pizza, vamos. Nossa, aí isso ele é muito pegou ela, lamentável. ele tava de carro, pegou ela na casa dela e levou pra comer a pizza. Só que chegou na frente da pizzaria, o que ele fez? Ele tirou uma marmita de dentro do porta-luvas, com frango e batata doce, comeu, e aí depois desceu e ele não comeu a pizza. Ela pediu uma pizza sozinha. Ele era fitness. Ele não comeu a pizza. Eu ficaria muito feliz porque eu comeria pizza de qualquer jeito. Nossa, mas dá uma brochada isso. Não. Você imagina você Puta dentro do carro merda, esperando a pessoa comer uma marmita de frango com batata doce? Ah, não, eu ia falar, meu anjo, leva a marmita que a gente vai comer lá. Lá Você vai dentro. comer sentado na mesa. Nossa senhora, amiga. Meu Deus, menino. Guerreira, hein? Guerreira. Enfim, a Embora, gente não. terminou. Uma palavra, gente, pra quem tem dates ruins. Uma mensagem. Felipe, começa. Tudo fica bem no final. Constrangimentos acontecem. Se você for o date ruim de alguém, se você passou por um date ruim, é a vida. Acontece. A gente tá aí mesmo pra se estabacar na vida Inclusive, dos eu outros. lembrei da história do spoiler que eu dei na semana passada. Eu falei que tinha sido um date ruim, porque o menino depois ele deu uma sumida. Na verdade, não. Ele era meio politicamente correto, então eu falava umas coisas e ele achava super ruim. E aí eu fiquei durante anos pensando que eu tinha sido um date ruim por N motivos que aconteceram naquele dia lá que a gente foi se encontrar. Que eu disse, desce que eu tô aqui. E eu fiquei na casa dele até as 2:30 da manhã, quando ele virou pra mim e disse, são 2:30. Daqui a pouco minha roomie acorda, porque ela acorda às 3:30. Você tem que ir embora agora. E tipo, Tchau. ele me mandou embora, sabe? E eu tive que sair andando com meu celular descarregado. Tive que sair andando pelas ruas de Pinheiros, aqui em São Paulo. Tentando achar um táxi. Quando eu vi, veio um ônibus. Um ônibus muito doido veio. Aí eu peguei o ônibus, subi. Foi quando me salvei, assim. Mas foi tenso, enfim. Qual a sua palavra? Minha mensagem, eu acho que, como o Felipe disse, tudo melhora. Tem encontros ruins e encontros bons nessa vida. Cuidado pra não ser eu com essa minha história aí muito doida aí, que a gente tem que abrir os olhos. Quando não ultrapassa o limite Isso. do aceitável. Pegue os sinais, use os sinais que as pessoas te dão, os seus amigos te dão informações, etc. E acredite, não se deixe levar por uma paixão muito doida, por um amor muito louco. Porque eu me dei muito mal nisso, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Enfim, e tô aqui vivo, tô aqui vivendo pé no as chão. coisas. O importante é saber que tudo vira história, né? Exatamente. Tipo assim, se você... Lembrando do que é do limite do aceitável, né? Tipo, Exatamente. tudo vira história, então a gente tá aqui contando. Exatamente. E se você tem dates ruins, mande pra gente. Era quase o que eu ia falar aqui, né? Se seu date, sua história tá parecendo uma das músicas da Alcione, assim, você tá sofrendo pelo boy lixo, Mas tem que repensa, sabe? entender. Dá uma olhadinha de novo e para e fala. Às vezes "Será?" o date ruim é um sinal de que não vai dar certo, né? Exato. Que as Exatamente. coisas não às vezes não insiste dão muito, certo. não sempre. insiste, Eu acho que tem outra mensagem também que eu queria deixar. Tipo, Só uma coisa que eu aprendi muito tempo, assim, não vai ser... nem todo mundo vai ter um relacionamento perfeito, nem todo mundo vai casar e vai viver uma história de amor Era isso que eu ia falar. eternamente. Isso eu aprendi até muito recentemente, depois dessa história aí que eu passei. Recentemente não, porque já faz alguns anos. Mas é isso, você tem que se ligar que nem todo mundo vai viver um amor louco. Às vezes E tá é tudo só- bem, Uhum. entendeu? Tipo, se você tá sozinho, é melhor só do que mal acompanhado, Isso. sabe? E Isso as é um- pessoas, elas têm um motivo pelo qual elas aparecem nas nossas vidas. Eu acho Exatamente. que isso é muito, É verdade. Isso é muito hippie safado, mas é verdade. Assim, eu acho que tem gente que entra na nossa vida pra mostrar alguma coisa e às vezes o tempo de permanência dela é extremamente curto. Sim. Então é saber aproveitar essas passagens meteóricas que algumas pessoas têm, justamente pra gente não E eu ficar vou- preso a cagadas. e eu vou pegar esse gancho pra já abrir a dica das POCs, que eu vou dar a minha dica de Você hoje. tem uma mensagem? Ah, é verdade, Mas desculpa. já falei já. Mas já falou, tá. A minha dica das POCs tem a ver com isso que o Caco falou, de entender as pessoas que passam pela nossa vida, porque quando a gente tava pensando no que eu vou indicar, eu pensei muito nisso. Então, assim, eu vou indicar um filme, um CD, um livro e uma série hoje. Olha só, gente. Nossa, por tudo que você me Queria, indicou, por né? tudo que eu não indiquei esse podcast. É melhor guardar pros próximos. Depois Não, é dos- que tem tudo a ver com o tema Depois de dos hoje. 3 episódios falando Madonna, né? Aí são os 4 dicas só da Madonna. Exatamente. Não. O filme que eu quero que tem a ver com isso que o Caco falou é um filme que provavelmente a maioria das pessoas já assistiu, mas é sempre legal assistir com outro olhar. É Como Rezar Amar, gente. Assim, é um filme bem blockbuster, bem... Eu amo. Eu amo demais. Bem bobinho, assim, tipo, é bem aquele assim, eu vou largar tudo pra me encontrar na Índia, sabe? Você Privilegiado para o caralho. Você não tem dinheiro pra se encontrar na Índia, tá tudo bem, sabe? Mas o filme dá esse olhar pra gente, tipo...
a começar a enxergar as pessoas que passam pela nossa vida como professores mesmo. Tipo, todo mundo tem alguma coisa pra oferecer. Teoria da busca. Eu amo. Todo mundo tem alguma coisa pra oferecer e todo mundo tem alguma coisa pra também ensinar. Então é isso aí, gente. Então o meu filme é esse. Se você já assistiu, assista de novo. Eu acho que é legal você assistir com outro olhar. Todos os monólogos da Julia Roberts nesse filme são os mais importantes. Nossa, então é bom sim, prestar atenção e ver com calma. O último que monólogo vale. é incrível. Sim. Ai, vou assistir hoje. O livro que eu vou assistir, que eu vou indicar, tá aqui como nosso apoio de microfone, se chama Tudo que Você e Eu Poderíamos Ter Sido Se Não Fôssemos Você e Eu, do Albert Spinoza. Eu li esse livro em 2014. Eu não sei se ele envelheceu bem, eu não lembro muito bem, mas ele é sobre relacionamento e, como vocês viram, o título é bem forte, então fica aí também pra vocês lerem. O CD que eu vou indicar, o álbum, é da Letrux, Letrux em Noites de Climão, que é sobre relacionamento, é basicamente sobre um relacionamento da vida dela, e ela pega várias nuances, assim. Eu já fui no show dela uma vez esse ano, vou no Pop Load agora de novo na quinta-feira. E a série que eu queria indicar é o Easy, da Netflix, que também é sobre vários formatos de relacionamento. Tem 2 temporadas até agora. Cada episódio é um seriado, né? Quando é um episódio diferente, tipo, não tem uma história fixa. Então, é um seriado que conta cada episódio um modelo de relacionamento diferente, alguma trama diferente. Então, tipo, é legal você ver como é plural, né? Esse negócio de relacionamento. Tipo, não tem um modelo, igual a gente falou no episódio anterior. Inclusive, eu poderia ter dado todas essas dicas no episódio anterior. Sim. Eu sou. É isso aí, gente. Então, Perfeita, né? Perfeito. Então, se é essa parte 2, é o final. Então, tá ótimo. É isso aí. Então, assistam Easy, ouçam Letrux, leiam Albert Spinoza. E busquem conhecimento. E Julia Roberts, monólogos, Comer, Rezar, Amar. É isso aí. A minha é bem rápida, né, Fih? Eu assisti tem um tempo uma série chama Banana e Cucumber. Na verdade, são 2 séries, né? Elas meio que desenvolvem o relacionamento dentro da comunidade LGBT. Tem várias misturas dentro da série. Então tem desde de momentos héteros, momentos bis e tudo mais. E a narrativa toda vai contando essas histórias. E tem histórias de dates também que são bem legais. Tem um episódio, se não me engano, é o episódio 8. Ele é bem triste. Então eu recomendo, quem gosta de coisas assim meio impactantes, meio tristes, assim, que curte essa vibe mais dramática, vai adorar. É uma série britânica, não sei se tem acho que não tem na Netflix, mas deve ter em algum lugar pra baixar ilegalmente, então vai que é nóis. Gente. E é isso. Importante falar também que os que eu indiquei é tudo heterossexual, viu? Poxa, nenhuma representatividade. A minha dica, na verdade, ela é meio repetida, mas é que eu quero oficializá-la como dica. Uns tempos pra cá, eu fiquei meio obcecado por uma figura que ela chama Luana Muniz. E ela era uma mulher transexual do Rio de Janeiro, conhecida também como Rainha da Lapa. Ela era uma performance, ativista e prostituta. E ela criou na Lapa uma casa de acolhimento para pessoas transexuais e LGBTs. Travesti não é bagunça, Exato, travesti não é bagunça, né? É a pessoa do Profissão Repórter. Que, inclusive, essa reportagem, na verdade, ela seria inicialmente não para mostrar o travesti como violência. Na verdade, era para mostrar sobre a casa de acolhimento. E acabou que a Luana acabou ficando famosa pela violência, né? Que ela sofreu e provocou. Que ela revidou. E aí existe um documentário muito bem feito chamado Luana Muniz, Filha da Luz. Ele não tem em plataforma, ele não tem para baixar, eu não achei em lugar nenhum, mas eu achei um link na internet, que foi por onde eu assisti, que eu posso deixar aqui na descrição, porque esse foi um documentário para festival, então ele fez sucesso, ele foi destaque do Mix do ano passado, eu acho. Mas é muito bom. A Luana era uma pessoa maravilhosa. Ela faleceu em 2017 de um problema pulmonar. E ela deixou um legado assim incrível, que eu acredito que eu acho que a casa ainda funciona, né? Sim. É maravilhoso. Lá na como é? Né? Graça. Como é o nome do bairro? Eu não vou lembrar agora. Do Rio. Eu esqueci o nome do bairro do Rio. Mas era uma pessoa incrível. Aquele bairro do centro, enfim. A minha dica é uma dica só, não tem nada a ver com date, não tem nada a ver com o programa de hoje, mas é um livro que eu comecei a ler essa semana, que é A Verdade Vencerá, do Lula. Luiz Inácio Lula da Silva,
que na verdade é uma coletânea de entrevistas que ele deu para alguns jornalistas famosos que são amigos dele, tipo Juca Kfouri, o José Trajano, etc e tal. E o livro é muito bom, são cada entrevista com cada pessoa é um capítulo do livro, então é bem facilzinho, de fácil leitura, fácil assimilação. É da Boitempo, da editora Boitempo, tem para vender na internet, algumas livrarias também deve ter. É bem fácil, bem baratinho também, indico para todo mundo ler, tá? E essas entrevistas são sobre o relacionamento dele com Pablo Vittar. Mentira, gente, não é. Com a Paulo Vilar. E um adendo, as séries que eu falei tem a Cucumber, a Banana e a Tofu. A primeira é sobre o relacionamento de um cara discreto, que é a Banana. A Cucumber, se não me engano, envolve toda a cena de LGBTs de Manchester em Londres. Se a geografia acertou, acho que é isso. É isso mesmo, porque eu vou pra Manchester ver o show das Spice Girls. A última é Tofu, que é o bastidor da... Porque assim, essa série foi criada pelo mesmo criador de Queer as Folk. E Tofu é a série que mostra os bastidores da criação dessas duas séries. Então são séries bem legais. Recomendo mesmo. É isso super aí. drag, né, gente? Super drags também. Assistam Super drag, é verdade. Super drag. Apoia, prestigiem, porque pelo... Tá pesado. Tá pesado, Mas né? eles foram renovados por mais 2 temporadas, né? Foi renovado por mais 2 temporadas. Que bom. Já Então foi é renovado. isso. Gente, muito obrigado por ouvirem a gente mais uma vez. Obrigado pelos feedbacks de sempre. Continuem mandando mensagens pra gente. E e-mail para pocketcultura@gmail.com. E publicando que estão ouvindo a gente, porque isso ajuda muito. É muito legal. A gente sempre compartilha. Curte e compartilha aí. Gente, teve uma pessoa que reclamou que a gente não subiu o vídeo no YouTube essa semana. É porque deu pau no site que converte, tá? Eu tô tentando resolver isso, aí eu vou subir 2 episódios num só lá no YouTube, mas tá ok, tá? Isso. E indique o POC para uma POC. Vamos fazer essa corrente? Isso, Olha, nasce uma hashtag. Vamos piramidar. Indique o POC para uma POC. Isso. Muito obrigado. Obrigado à nossa Beijo. plateia, Maria Tá dormindo Vitória. a plateia já. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Beijo.